Bom dia, meus amados! Tudo bom com vocês? E aí, como estamos nessa bela manhã de sol, hein? Prontos para a nossa última aula do módulo? Então, simbora, galerinha! Nessa nossa última aula do módulo, gente, nós iremos trabalhar com duas ferramentas. São as duas ferramentas que faltam para a gente poder encerrar esse módulo, tá? Que é, já está até escrito aqui, ó, formatação condicional. E a última que será de gráficos. São ferramentas bem importantes, tá? Assim como as outras que a gente já aprendeu, né? Lembrando que todas essas ferramentas, todo esse aprendizado é voltado para a área profissional, ou seja, para a área empresarial, para uso de empresa mesmo, de trabalho. Então, vamos começar a ver, né? Vamos começar pela formatação condicional, que dentre as duas é a mais fácil. Vou abrir ela aqui, ó. Aqui. Reparem que nesse arquivo, o próprio nome já diz, né? Formatação condicional. Então, a ferramenta já fala o que ela vai fazer. Ela vai formatar uma célula ou um conjunto de células. No caso aqui, por exemplo, ó, nessa parte de trabalho aqui, nós temos duas planilhas, planilha 1 e planilha 2. Tanto na 1 como na 2 vai ser o mesmo procedimento, que é de formatar as células com base em uma condição, com base em um critério. E que critério seria esse? Por exemplo, ó, se eu tenho nessa tabelinha aqui uma coluna de produtos e uma outra coluna para média de valores, se eu quero, por exemplo, formatar somente esses valores aqui com base em uma condição, que seria, por exemplo, o quê? Vamos ver aqui, R$1.000, por exemplo, né? Se eu tenho aqui uma média de valores, eu poderia fazer com que todos os produtos que fossem acima de R$1.000 ficassem com a cor verde, por exemplo, né? A cor verdinha. E todos os produtos que forem abaixo de R$1.000, com o valor abaixo de R$1.000, ficasse com a cor vermelha. Poderia fazer isso. Só que já pensou ter que fazer isso manualmente, ou seja, um por um? Olha só o trabalho que ia dar, né? Para essa situação aqui não demoraria muito, porque, né, nós só temos 5 produtos. Mas e se eu tivesse 50, 200 ou 1.000 produtos, 500 produtos, como é o que acontece, né, no dia a dia mesmo, na vida real? Como é que a gente faria para formatar um por um? Por exemplo, o smartphone é 1.700, maior que 1.000. Então, viria aqui, colocaria verdinho no fundo e a cor de texto colocaria um verde escuro, que é a nossa ideia aqui, né? Colocar um verdezinho mais claro. Pronto, tá lá. Ficou show. Celular, o celular é abaixo de 1.000, então cor vermelha. Colocar um vermelhinho aqui no fundo e a cor de texto vermelho escuro. Olha lá. Essa é a nossa ideia. Pegar cada uma dessas células e fazer essa formatação aí com base nessa condição, de maior ou menor que 1.000. Só que é aquilo, né? Para a gente não precisar fazer célula por célula para cada uma delas, o mais fácil aqui vou desfazer isso tudo que eu fiz, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, tá aí. Então, para eu poder pegar logo todas as células de uma vez e formatar todas elas com base na condição que a gente quer, nós utilizamos o que a ferramenta diz, ó, formatação condicional. E olha ela aqui, ó, bem na nossa cara, né? Às vezes a coisa está bem na nossa frente, só que a gente não sabe o que é e para que serve. Mas no caso aqui a própria ferramenta já nos diz. Então, ó, guia página inicial, grupo estilos, formatação condicional. Clicando aqui nela, reparem que ele vai te dar umas opções bem interessantes, só que vamos nos focar apenas na primeira opção por enquanto, tá? Que é realçar a regra das células. Como o próprio nome diz, realçar significa o quê? A gente destacar, ou seja, formatar, trocar a cor dela, deixar mais em destaque. Então aqui eu vou realçar ela, ou seja, eu vou formatar essas células obedecendo a uma determinada regra, que seria o quê? Eu quero formatar tudo que for maior que tal valor, ou menor que tal valor, está entre, é igual a. Uma célula que contém um texto, ou células que contêm um texto específico, ou uma data específica, valores duplicados, né, informações duplicadas nas células. O que você quer formatar? Então, olha como é que é mais prático, né? Ao invés da gente formatar uma por uma, a gente vem aqui, formatação condicional, realçar a regra das células que forem o quê? No nosso caso aqui, como a gente está querendo colocar verde, tudo que for maior que 1.000, e vermelho, tudo que for menor que 1.000, eu vou ter que usar essas duas condições aqui, né? Maior que e menor que. Infelizmente, a gente não tem uma opção que já faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tem que ser uma depois e outra. Então, ó, vamos formatar aqui para verde primeiro. Ó. Quero pegar todos os produtos que forem acima de 1.000 e colocar com a cor verde. Então, realçar a regra das células é maior do que... E aqui ele te fala, ó, formatar células que são maiores do que o quê? Reparem que só de eu digitar aqui o valor que eu quero, ó,
ele já formata pra gente, só que faz com a cor errada, né? No caso, a gente quer verde. Então, ó, com o quê? Preenchimento vermelho? Não. Eu quero o quê? Preenchimento amarelo com texto amarelo escuro? Preenchimento verde com texto verde escuro? Vermelho claro? Texto vermelho? O que a gente quer? No nosso caso aqui, como a gente quer aquela opção de fundo verde claro e texto verde escuro, número verde escuro, então já tem essa opção aqui, ó, ela aqui. Preenchimento verde e texto verde escuro. Pronto, gente. Assim que você clica, ele já aplica pra gente. E aí só dá OK. Acabou, ó. Tá aí. Todos os produtos acima de R$1.000 estão formatados de verde. Se eu tivesse 500 produtos, 5.000 produtos, todos que forem acima de 1.000 já ficariam verdinhos. Se a gente tivesse selecionado antes, é claro, né? Não adianta nada ir lá na ferramenta e não estar com as células selecionadas que nem eu fiz aqui agora. Ok? Vamos para o próximo, então? Agora eu quero o mesmo esquema, só que para baixo de R$1.000. Então, seleciono de novo as mesmas células. Vou lá na formatação condicional. Vou realçar as células que obedeçam a uma regra específica, a uma condição específica, que é menor do que agora. E eu vou formatar células que são menores do que R$1.000 também. Só que dessa vez com o preenchimento vermelho. Ó, já está. Não preciso nem mudar, né? Já está no que eu quero. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, dei OK. E tá aí. Simples, fácil e rápido, galera. É bem utilizada essa ferramenta, tá? Gravem bem ela, que vocês vão precisar usar aí futuramente. Beleza, gente? Se eu tivesse 500 produtos, os 500 estariam já desse jeito aqui, verde ou vermelho. Ok? Vamos para o próximo? Agora é o seguinte, ó. Vou vir aqui para uma outra planilha, agora que vocês já entenderam o conceito dessa ferramenta. E lembrando, ó, que nessa ferramenta nós temos várias opções. Nós nos focamos somente na primeira, de realçar, que é a mais fácil, né? É a mais fácil e é a mais usada por consequência. Mas, para a gente poder usar essas outras opções aqui agora e para poder praticar bastante essa opção aqui de realçar regras, vamos para um pequeno exercício aqui, ó, que é de acordo com essa tabelinha aqui. O que essa tabela nos diz, gente? Lembra sempre que eu falo, né? Antes de fazer qualquer coisa na tabela, seja o que for, seja calcular, fazer função, fórmula, formatar, o que for, entendam a tabela, leiam, interpretem a sua tabela para vocês poderem ver quais são os dados que ela propõe para a gente. Então, ó, temos aqui uma tabela de veículos, tenho aqui a marca de cada veículo, tenho a cor de cada veículo, tenho o combustível que ele utiliza e tenho a quantidade de vendas, ou seja, quantas vezes foram vendidos cada veículo, né? Cada veículo com a cor específica, combustível e a sua marca. Tá bom, gente? O que eu quero fazer aqui? Eu quero formatar as vendas a princípio, eu quero que todas essas vendas aqui fiquem com uma determinada cor. E essa cor vai ser referente a uma condição. Então, por exemplo, tudo que for abaixo de 15, por exemplo, vai ficar em vermelho. Tudo que for acima de 500 vai ficar em verde. Tudo que estiver entre 15 e 500 vai ficar amarelo. Ou seja, se não vai ser nem verde nem vermelho, vai ter que ser uma outra cor, né? No nosso caso vai ser amarelo. Beleza, gente? E por assim vai. Vamos fazer aqui então? Como é que a gente faria isso na prática? Ó, no caso, antes de qualquer coisa, nós temos que selecionar as células que a gente quer formatar, né? Então, vou selecionar aqui todas as células das vendas. Pronto. Vou utilizar a ferramenta formatação condicional, já que eu quero formatar as células com um critério específico, realçando as regras, né, das células. E vou fazer aqui, começando pelo menor valor, tá? Para essa situação aqui, para esse exemplo, eu quero formatar todas as vendas que forem menores que 50. Já está até aqui, né, ó, abaixo de 50. Olha lá, reparem que ele já formatou. E ele já formatou com a formatação que eu quero, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, não vou nem mexer, vou deixar assim. Beleza? Deu OK. Olha lá. Não vou tirar a seleção ainda aqui com as vendas selecionadas, eu vou lá de novo, formatação condicional, realçar regras, agora que forem maior que 500. Olha lá. Só que agora não vai ser em vermelho, né? Vai ser em verde. Olha lá, preenchimento verde, texto verde escuro. Tá aí. Tudo que for abaixo de 50, vermelho. Tudo que for acima de 500, verde. Belezinha? E agora é o seguinte, gente. Se o valor da venda não for nem maior que 500 e nem abaixo de 50, ou seja, se não for nem verde nem vermelho, vai estar
em amarelo. Tudo que tiver aqui branco, que está entre um valor e outro, tem que ficar amarelo. Então, vou selecionar aqui primeiro todas as vendas. Vou lá na formatação e vou formatar o quê? Qual é a regra aqui que a gente usaria para deixar entre um valor e outro? Será que a gente tem essa opção aqui? Claro que tem, né? Olha ela aqui, ó, está entre. Porque se ela não vai ser nem maior e nem menor, ela vai estar entre. Então, cliquei aqui e aí ele te fala, ó, formatar células que estão entre 50 e 500. Agora é só a gente trocar a cor, né? Porque se ele não vai ser nem verde nem vermelho, ele vai ser amarelo. Então, preenchimento amarelo e com texto amarelo escuro. E agora é só a gente dar OK. Ó, dei OK, tá aí. Tudo que foi abaixo de 50, cor vermelha. Tudo que for acima de 500, cor verde. E tudo que tiver entre um e outro, ó, amarelinho. Fechou. Olha como é que foi muito mais prático do que eu ter que ficar pegando um por um, né? Já pensou? Ter que ficar formatando célula por célula nessa quantidade toda aqui de produtos? Sem condições, né? Então, ficou muito mais prático. Beleza, galerinha? Deu para entender? Acho que deu, né? Essa ferramenta aí é bem de boa, bem suave. Dá para vocês praticarem bastante aí no computador de vocês ou no celular de vocês, tá bom? Vamos continuar então, gente? Vamos agora trabalhar com os combustíveis. Ó, mesmo esquema. Eu quero pegar aqui todos os combustíveis referentes à gasolina, somente a gasolina, tá? E eu quero fazer aqui com que eles fiquem com a cor verde. Só que dessa vez eu não quero um verde simples, eu não quero um verde uniforme, ou seja, só um tom de verde. Eu quero aqui uma maneira de fazer com que esse verde fique em degradê, em gradiente. Lembram do que é isso? Que a gente viu lá no Word, degradê, gradiente, essas coisas assim? Que é para transformar uma cor gradativamente em outra, né? No nosso caso aqui, eu quero pegar um verde escuro e transformar gradativamente em um verde médio. Tudo dentro da célula, tá certo? Como é que a gente faria isso? Vamos ver? Primeira coisa, vocês já sabem, né? Selecionar todas as células, no nosso caso aqui todos os combustíveis, e vou lá na formatação condicional. Só que dessa vez, a regra que eu quero realçar aqui significa o quê? Qual seria a regra que a gente usaria ali de realce para as células? O que vocês acham, hein? No nosso caso aqui, a gente não está trabalhando mais com números, estamos trabalhando com texto. Então, eu não vou poder utilizar aqui o esquema de maior e menor, nem de estar entre. Eu só vou poder usar aqui o quê? Duas opções. Ou é igual a ou texto que contém. Sempre quando vocês forem formatar condicionalmente textos e não números, vocês só vão poder usar essas duas opções, tá beleza? Nem maior, nem menor, nem está entre não, porque isso aqui é referente a números. Então, olha só, tem que prestar bem atenção nessa diferença entre o igual a e o texto que contém, porque tem muita gente que erra, tá? Tem muita gente que pensa que é a mesma coisa, vai dar no mesmo, só que não. Vai depender da situação. Quer ver só um exemplo? Olha só, se eu colocasse aqui é igual a, que a maioria das pessoas pensam que é o mais usado, né? que é o principal, se eu colocasse aqui o nome gasolina, olha só, vou colocar aqui formatar células que são iguais a gasolina e vou colocar aqui o verde normal que a gente usou antes. Tá aí. Vou dar OK e pronto. Funcionou ou não funcionou? Tudo que foi igual a gasolina foi formatado de verde, correto? Só que, e se eu viesse aqui, gente, nesse flex aqui, ó, veículo Vectra, cor prata, combustível flex. Se eu viesse aqui e acrescentar... Nele não, deixa eu colocar nesse outro aqui, ó, no álcool, aqui no Agile, ó. Vou vir nesse álcool aqui e vou acrescentar uma barra e vou digitar aqui a palavra gasolina. Olha lá. O que vocês acham que vai acontecer? Se eu apertar o Enter, vocês acham que ele vai formatar de verde aquele dali? O que vocês acham? Vou apertar o Enter, ó. E aí, formatou ou não formatou de verde? Não, né? A princípio ele não formatou, por quê? Porque a gente disse, prestem bem atenção, que a gente disse que ele só vai formatar se for o quê? Exatamente igual, ó. E se a gente especificou que ele só vai formatar se for igual a gasolina, essa célula não foi formatada por causa disso, porque ele tem esse álcool e essa barra aqui. Qualquer letra, qualquer coisa que tiver escrito a mais, além do gasolina, ou a menos, né? Se tiver uma letra faltando ou se tiver uma letra a mais, tanto faz, ele não vai formatar.
porque tem que ser exatamente igual ao que você digitou. Tá bom, gente? Tem que entender isso. Agora, ó, vou desfazer aqui rapidinho e vou fazer o seguinte. Vou lá de novo. Vou desfazer esse aqui do gasolina também, ó, desfiz. E vou lá de novo. Só que dessa vez eu não vou formatar igual a, eu vou formatar com texto que contém. E olha só, formatar células que contém o texto, olha a diferença, hein? Que contém o texto, não é exatamente igual, é só se conter. Então, se eu colocar aqui de novo gasolina e colocar a mesma cor, ó, olha lá, a princípio veio a mesma coisa, né? O mesmo resultado. Então, aí é que as pessoas se enganam, as pessoas pensam que dá o mesmo resultado, só que não. Se eu vier aqui de novo nesse álcool e acrescentar a barra e o gasolina, se eu apertar o Enter, olha o que vai acontecer. Pronto, ele formatou a célula, mesmo que tenha esse álcool e essa barra aqui. Porque agora você não especificou que vai ser exatamente igual. Você disse que só se estiver contendo ali essa palavra. E como a gente tem esse gasolina, mesmo que esse álcool barra esteja aqui, nós temos a palavra gasolina contida na célula. Então ele vai formatar. Tá certo, gente? Não pode esquecer dessa diferença. E não é o que a gente quer, né? Eu só quero que fique verde somente se for gasolina. Então desse jeito aqui está errado. Eu não vou poder usar essa opção aqui que texto que contém. Se eu quero formatar combustíveis que só forem gasolina, eu vou ter que usar é igual a. Tá? Se tiver qualquer coisa a mais ou se tiver uma letra faltando, alguma coisa assim, ele não vai ter que formatar. Então, vou desfazer isso aqui. E vou usar o que eu quero mesmo. Vamos lá. Combustíveis. Opa, selecionei errado. Aqui. Realçar é igual a gasolina. Só que dessa vez, gente, eu não vou usar essa cor verde não, tá? Porque lembra que eu falei, né, gente, que é uma cor de degradê, de gradiente, para que se transforme gradativamente em outra cor. Então, se eu não tenho essa opção já pronta aqui, ó, não tenho nada disso que eu falei aqui, então eu vou personalizar o formato dela. Coisa que a gente já aprendeu, né, lá no curso de Word, bem lá no curso de Word mesmo. Mas nós já vimos, então não vou perder tempo explicando isso aqui. Vocês já sabem que aqui em preenchimento, né, já que eu quero mudar a cor de fundo, aba preenchimento. Se eu quisesse mudar a fonte, era aqui, né, mudar o tipo da fonte, o efeito da fonte, tamanho, tudo coisa que vocês já sabem, cor também, né. Vou mudar logo a cor daqui, ó. Eu vou colocar um verde bem escuro, colocar esse verde escuro aqui mesmo, na cor do texto, tá? Aqui, ó, vai ficar desse jeito. Vou colocar um efeito negrito também, para ficar mais destacado, ó lá, ficar bem melhor. E vamos para o fundo. Aqui no fundo, eu não quero uma cor única, eu quero uma cor em degradê, né? Então, eu vou ter que vir aqui, ó, efeitos de preenchimento. E aqui eu vou ter as opções de trabalhar com as cores. Eu tenho a opção de trabalhar com duas cores. No nosso caso aqui, a cor 1, que é que vai ficar em cima da célula, vai ser verde claro, esse verde aqui. E na cor 2, que é a cor de baixo, vai ser verde médio, vai ser esse aqui. Vou colocar esse verdezinho escuro aqui que fica melhor. Olha lá. Pronto. Certo? E aí, olha só, sombreamento. O sombreamento é de acordo com a disposição das cores, tá? Horizontal ele fica deitado assim, vertical ele fica em pé, ó, como o próprio nome diz, né? Diagonal para cima, olha lá como é que vai ficando. Olha aqui, por exemplo, tá, gente? Diagonal para baixo, do canto, olha lá, vem do cantinho aqui para baixo, né? E do centro, que ele começa do centro e vai se transformando gradativamente para as arestas dele. Beleza? Então, é a disposição da gradação das cores na sua célula. Em que canto você quer que ela comece? Se é no canto, se é do lado, se é em cima. Beleza? Escolher o sombreamento, agora a gente usa a variação. Ó, porque, por exemplo, se eu escolher que ela vai começar de cima, horizontal, ó, que é a princípio que ela faz, né? Ela vai de cima para baixo, a gente pode inverter, de baixo para cima. Ó. Beleza? Ou essa outra aqui também, que vai em cima e embaixo e vai indo para dentro. Vertical é a mesma coisa, ó. Quero que ela comece na esquerda, quero que ela comece na direita. Dos dois lados para dentro, tá? Diagonal é a mesma coisa, ó. Cada um dos sombreamentos você consegue mudar a sua variação, o canto que você quer que ela mude, né? Do canto aqui, por exemplo, ó, pode começar da esquerda, pode começar da direita, pode começar embaixo à esquerda ou embaixo à direita, você que sabe. Aqui no centro só tem uma opção, né? Porque como é centro, não tem para onde você mudar a posição dela. Então, é só essa opção aqui mesmo.
E aí, no nosso caso, ele vai ser horizontal mesmo. A gente pode colocar horizontal com a variação de primeira opção. Então, vou colocar essa primeira variação aqui mesmo e vou dar OK. Ah lá, dei OK de novo e pronto. Se eu der OK de novo aqui, ó, tá aí a nossa célula formatada. Olha a gradação como é que ficou, ó. Ficou bem legal, né? Um verde claro indo para um verde escurinho e o texto verde escuro. Beleza, gente? Bem fácil, né? Vamos para o próximo então, gente. Próximo combustível que eu vou formatar aqui, ó, vai ser o Flex, tá? Então, vou selecionar os combustíveis de novo, todos eles. Vou formatar condicionalmente com a regra de exatamente igual. Qualquer coisa que for digitada a mais ou estiver faltando, ele não vai ser formatado. Então, só o que for Flex. E com a formatação personalizada, já que o que eu quero não está aqui, né? Vou ir lá de novo no preenchimento gradiente, efeito de preenchimento, e vou trabalhar agora com as cores que eu quero. Dessa vez, gente, nós iremos mudar duas coisas. Nós iremos mudar a cor, que vai ser agora laranja, e o sombreamento, que vai ser em pé, vai ser na vertical. Então, vou começar aqui na cor 1. Ó. A cor 1 vai ser um laranja bem clarinho, esse aqui. A cor 2 vai ser um laranja médio. Esse aqui tá bom, ó. Isso aqui tá ótimo. E o sombreamento, que vai ser em pé, né? Ó, vertical, o que nós vimos antes foi o horizontal, né? Vamos agora no em pé. E ele vai ser assim também, ó. Ele vai ser... Não, vou colocar a segunda variação. Vai ser da direita para a esquerda, ao invés de ser da esquerda para a direita. Beleza? Segunda variação, tá aí. E vou dar OK. Dei OK. Antes de confirmar, vou trocar a cor da fonte também. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá para a gasolina. Vou colocar aqui agora, dessa vez, um laranja bem escuro. Esse aqui. Vou colocar em negrito para a gente poder ver bem. Vou dar OK. OK de novo. E tá aí, gente. Olha lá. Bem legal, né? Variação de cor, ó, com a cor da fonte aqui em cima. E é isso. Beleza? Vamos para o próximo agora? Vamos para o álcool? Vamos selecionar os combustíveis de novo, então. Todos eles. E vamos lá no mesmo esquema. Formatação igual a álcool. Vale lembrar, gente, que vocês têm que digitar exatamente o que vocês querem, tá? Por quê? No caso aqui no Excel, nessa ferramenta específica, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo, ou seja, se você escreveu a primeira letra em maiúscula ou A maiúsculo, você não precisa escrever maiúsculo aqui também, que nem nós fizemos aqui no gasolina e no flex, né? Vocês viram que eu digitei tudo minúsculo e ele achou. Se eu digitasse tudo em maiúsculo ou em minúsculo, ou uma letra só ou duas, não importa, ele não vai diferenciar. Ele só diferencia se você escrever com alguma coisa faltando, tá? Ou com alguma coisa a mais. Então, por exemplo, olha lá. Se eu coloquei aqui o álcool sem o acento agudo, ele só vai achar os álcools se não tiverem acento agudo. No nosso caso aqui, ó, eu escrevi tudo sem acento, então por isso que eu escrevi sem acento. Se eu colocar aqui agora com acento álcool, ó, olha lá, ele não está achando nada. Por quê? Porque os álcools que eu escrevi aqui não tiveram acento. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui ele sem acento, já que eu escrevi todos sem acento. E a formatação também vai ser personalizada. Vou colocar aqui já para a cor da fonte uma cor laranja, quase o mesmo laranja que a gente usou aqui para o flex, tá? Vou colocar esse aqui. Vou colocar dessa vez esse aqui, ó. Que o outro a gente colocou de cima, né? Para o flex a gente usou esse aqui. Vou colocar esse aqui agora, que é mais clarinho. Porque a cor do fundo vai ser amarelo. Então, vou vir aqui de novo nos efeitos de preenchimento. Vou colocar a cor 1 do gradiente como amarelo claro. Reparem que aqui eu não tenho variações de amarelo, tá? Eu só tenho aqui a opção de amarelo médio. Então, vou vir aqui em mais cores. E vou trabalhar aqui com as variações do amarelo, ó, que é essa linha aqui, ó. Vou colocar esse amarelinho aqui, bem suave, ó, esse aqui. E vou dar OK. E na cor 2 vai ser um amarelo mais escuro. Então, eu vou lá de novo, nas variações, e vou colocar esse último amarelo aqui, ó, que é o mais escuro que nós temos, né? Sem mudar a sua coloração. O mais claro foi esse aqui e o mais escuro esse aqui. Então, dei OK e tá aí, ó, amarelo mais claro e o amarelo mais escurinho, mais médio.
Então, vou vir aqui na variação, vou escolher qual é o que eu quero. O sombreamento vai ser horizontal mesmo, tá? Que nem nós usamos aqui para o gasolina. O flex foi vertical e o gasolina foi horizontal, né? Aí a gente mudou depois a variação. Para o nosso caso aqui do álcool, ele vai ser sombreamento horizontal com a segunda variação que nem nós fizemos para o flex. Dessa vez, ó, vai ser de baixo para cima. E tá aí. Vou dar OK. Dei OK de novo aqui. E tá aí, ó. Dei OK de novo. E tá aí o nosso resultado. Olha lá. Amarelo escuro em cima, amarelo claro embaixo e o álcool alaranjado aqui no meio. Acima de todos, né? Beleza, gente? É isso. Olha como é que fica bem destacado um do outro, né? Fica bem legal. Tá bom? Agora é o seguinte, galerinha. Agora que a gente finalizou essa parte aí de coloração a partir de critérios, né, de condições, o que nós iremos fazer, ó? Reparem que aqui na formatação condicional, além dessa opção aqui de realçar regras, nós temos aqui também essa opção de escala de cor. Isso aqui é bem interessante porque, se você quiser aplicar esse mesmo conceito aqui de formatação a partir de condições, ou seja, tudo que for maior que tal valor vai ser em verde, tudo que for abaixo de tal valor vermelho, né? O que estiver entre vai ser amarelo e tudo mais. Se você não quiser perder tempo estabelecendo essas regras manualmente por aqui, ó, maior que, menor que ou está entre, se você já quer aplicar essas três condições de formatações de uma vez só, a gente tem como utilizando essa opção aqui, ó, escala de cor. Isso aqui é bem interessante porque só de você colocar o mouse em cima, ó, ele já iria aparecer para a gente a opção que a gente quer. Já iria aparecer ali a formatação que a gente quer. Não está aparecendo porque a gente não selecionou ainda, né? Obviamente. Então, vou selecionar aqui primeiro as vendas, que é o que eu quero formatar condicionalmente. E vou aplicar essa escala de cor aqui, ó. Botando o mouse em cima, pronto. Ó. Repare que ele já aplicou para a gente toda a formatação que a gente tinha colocado antes, com apenas um passar de mouse. Só que, dessa vez, nós temos mais variações ainda. Ó, que legal. Vou clicar aqui só para ele poder aplicar. Ó. Olha lá. Reparem que dessa vez, ele não vai ter só apenas três cores, verde, amarelo e vermelho. Ele vai ter mais colorações, ó, que são gradativas, que nem nós fizemos aqui para o álcool, flex, né, os combustíveis. E como é que funciona isso? Ó? Ele aplicou essa escala de cor aqui baseando-se nasquelas três condições, que é o quê? O maior valor, 1000, o menor valor, que no caso aqui seria o 15, e o que está no intermédio, que está no intermediário ali. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o maior valor de todos e vai colocar em verde, vai pegar o menor valor de todos e vai colocar em vermelho, e vai pegar o valor do médio, no intermediário, no caso, né? E tudo que estiver entre esses valores, gente, ele vai se alterando. Exemplo, tudo que tiver entre o valor intermediário e o valor máximo, que é de 1000, ele vai se esverdeando, ou seja, quanto mais próximo do 1000, mais verde ele vai ficando. Quanto mais próximo do 15, mais vermelho ele vai ficando. E quanto mais próximo do meio, mais amarelo ele vai ficando. Então, olha só, o 700, por exemplo, ele está mais próximo do 1000 do que do valor intermediário, né? Então, ele vai ficando mais verde, ó. Quanto mais próximo do valor do meio, ele vai ficando mais clarinho, mais próximo do amarelo. E quanto mais ele vai se aproximando do 15, ele vai ficando mais vermelho. Beleza? Então, ele vai fazendo essa intercalação de cores aí com base nesses três números, no maior, no menor e no valor do meio. E aí ele dá esse resultado bem bacana aqui. Só lembrando que se você não quiser todas essas variações de cores aqui, se você quiser apenas 3 cores específicas, ou 2, né, no caso, aí você não vai poder usar a escala de cor, você vai ter que usar essa daqui, né, a realçar regras. E aí você escolhe quantas condições você quer. Não quer escolher condição nenhuma, quer que o próprio Excel já coloque para você? Escala de cor. A gente pode inverter também, ó, vou selecionar aqui de novo as vendas. A gente pode fazer a inversão dessas cores, ou seja, tudo que for maior vai ser vermelho, tudo que for menor verde e tudo que ficar no meio ali vai ser amarelo. Ó. No caso aqui é esse segundo. Olha lá. O maior valor passa a ser vermelho, o menor valor passa a ser verde e o valor do meio passa a ficar amarelinho. Meio que laranja, né? Show? Muito fácil, né? Tem outras variações também, ó, aí fiquem à vontade aí para testar, tá? Olha lá, tem a opção de não ter o amarelo, ter só o maior e o menor valor, o valor do meio fica branco. Tem o valor ao contrário, né, a formatação ao contrário, sem o valor intermediário também.
Tem essa opção aqui de cor diferente, ó, de azul. Tudo que for maior valor vai ser azul, menor valor vermelho, sem cor intermediária. Tem o ao contrário, ó, a formatação ao contrário. Vermelho maior e azul menor, sem valor intermediário. E por assim vai, ó, só vermelho, só verde, verde com amarelo, amarelo com verde. Tá, gente? Aí vocês podem escolher a escala que vocês quiserem aí. Tudo com o mesmo conceito, pegando o maior valor, menor valor e o valor intermediário fazendo a sua variação ali, ok? Então essa é a escala de cor. Vamos colocar aqui, galera, a escala de cor padrão, que é essa primeira aqui, maior verde, menor vermelho e o intermédio ali amarelo. Vou deixar desse jeito aqui mesmo. E agora o seguinte, além dessa opção aqui de cores que nós trabalhamos até agora, seja manualmente aqui pelas regras ou pela escala de cor, nós temos também aqui, ó, trabalhar com ícones. Essa possibilidade de trabalhar com ícones é bem interessante porque, além de você ter uma diferença aqui com cores, você consegue diferenciar suas informações com símbolos. Olha que legal. As setinhas, por exemplo, ó, vai ser o mesmo conceito. Ele pega o maior valor e coloca a setinha para cima, pega o menor valor e coloca a setinha para baixo, e o valor do meio, ó, ele vai intercalando, ele vai colocando mais para o lado. Quanto mais ele for subindo, mais a setinha vai ficando para cima. Vocês conseguem ver melhor isso? Com essa outra opção aqui, ó. Olha lá. Essa aqui fica melhor, né? Porque quanto mais próximo do menor, ele vai ficando mais para baixo, ó, vai descendo. Quanto mais próximo do maior, ele vai subindo, ó. Beleza? Então vocês têm essa opção aqui também de trabalhar com ícones. É bem legal. Além de setinhas, você consegue trabalhar, por exemplo, com farol, ó, semáforo, né? Olha lá. Maior valor fica com a bolinha verde, menor valor fica com a bolinha vermelha. Tá? Tem com bolinha preta também, ó. Os indicadores, que é um dos mais usados. Os mais usados aqui, gente, é as setinhas de direção, né? Os direcionais. Os indicadores, pode ser bandeirinha, pode ser esse aqui, ó, que é um dos mais usados, esses dois aqui. E do Vzinho, né? De ok. O X, que é alerta. E o exclamação amarelo, que é de atenção, né, de cuidado. Beleza? Tem as bandeirinhas, tem estrelinhas, ó, Wi-Fi. Tem várias opções aí que vocês podem usar. Ó, o Wi-Fi como é que é interessante também, né? O menor valor, que é o 15, fica só com uma barrinha. O maior valor fica totalmente preenchido as barrinhas. E os valores intermediários ali vai intercalando. É bem legal isso aqui. Tá, gente? Pratiquem isso, porque vai cair na prova, não esqueçam disso. No caso aqui eu vou colocar a opção de indicadores. No caso aqui eu vou colocar esse aqui. Esse aqui tá bom. Olha lá. O maior valor fica com ok, o menor valor fica com atenção. E o alerta, né, quer dizer, e o exclamação, que é de atenção, né? De aviso. Beleza, galerinha? Tá aí, ó, ficou bonitinho. Tá? E para a gente terminar essa ferramenta, falta só a gente trabalhar aqui com as barras de dados. Isso aqui também é bem interessante. Só que antes da gente trabalhar com essa barra de dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar tudo isso que eu coloquei aqui. Por quê? Porque quanto mais coisa a gente for colocando, mais poluído ele vai ficando. Ó, repare que desse jeito aqui já não é muito indicado. Se eu trabalhei já com as cores, eu não preciso trabalhar com os ícones. Porque fica muito poluído, fica muita informação. Ou se a gente está trabalhando com os ícones, não precisa trabalhar com as cores também. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Quanto mais coisa tiver, mais poluído vai ficando. Então, ó, e se eu colocasse essa barra de dados ali também, ia ficar mais poluída ainda. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar isso tudo, eu vou limpar tudo isso que eu fiz. Para poder limpar, gente, não precisa ficar dando Ctrl Z que nem maluco. Você pode vir aqui na formatação condicional e limpar essas regras, que ele vai limpar tudo. Vai limpar as escalas, as barras, os ícones, os realces. Vai limpar tudo. Só que aí vocês têm duas opções. Ou você limpa somente as regras dessas células que vocês selecionaram, ou você limpa as regras de todas as células da planilha inteira. No nosso caso aqui, se eu vier aqui em planilha inteira, eu apagaria os dos combustíveis também. Não é o que eu quero apagar só o das vendas. Então eu seleciono elas e eu limpo somente as células selecionadas. Pronto. Limpei tudo e agora sim eu vou trabalhar com essas barras de dados. Ó. Barra de dados. Isso aqui é bem legal porque é como se fosse um mini gráfico que você está colocando dentro das células. Olha que legal. E é o mesmo princípio. Ó. Ele vai pegar o maior valor e vai preencher com a barrinha toda.
vai pegar o menor valor de todos, vai colocar só um fiozinho ali, só uma barrinha bem fininha, vai pegar o valor intermediário, que é mais ou menos esses daqui, né, ó, 489, 589, 569, e vai colocar a barrinha no meio da célula, e aí ele vai fazendo a intercalação, ou seja, ele vai alterando o tamanho das barras. Tudo que for mais próximo do 1000 ele vai aumentando, tudo que for mais próximo do 15 ele vai diminuindo, tudo que for mais próximo do meio ele vai deixando no meio e por assim vai. Tá, galera? E ele vai ficar com esse resultado aqui. Temos aqui também a opção das barras de dados, ó, em cor sólida, porque essas opções de cima estão com gradiente, repararam? É um azul com um azul claro, ou seja, ele vai transformando gradativamente em um azul claro. Temos ali o verde, ó, transformar o verde médio para verde claro gradativamente, vermelho, laranja, ó, azul, tá? Temos essas opções. Ou colocar uma cor única. Eu particularmente não gosto de cor única, fica muito simplesão, né? O degradê ele dá um charme maior para os elementos. Olha a diferença do azul uniforme para o azul gradativo. Fica bem melhor, né? Olha lá, uma cor só e duas cores. Fica bem melhor. Então, dê preferência a usar o grupo de cima, né? Que é o preenchimento do gradiente. Vou deixar esse azul aqui mesmo e tá aí, galera. Terminamos. Tá, galera? Então, não esqueçam, hein? A gente pode realçar as regras manualmente, ó, escolhendo a condição que a gente quer mesmo. Posso trabalhar aqui com a escala de cor, ou seja, o próprio Excel que vai fazer essa intercalação aí das regras para a gente, ele já vai aplicar isso para a gente. E nós temos aqui a opção de trabalhar com os ícones e a barra de dados, né? Ícones, você vai escolher para ele poder fazer aquele esquema lá do maior e menor, você que escolhe o símbolo que você quer. E na barra de dados é a mesma coisa, ele vai pegar o maior e o menor e o valor intermediário e vai fazer a intercalação aí das cores, só que agora através de barras, né? De barras horizontais. Preenche na célula toda ou só um pouquinho dela. Fechou, galerinha? Então, bem fácil. Por isso que eu falei que essa ferramenta ela é bem tranquila. O gráfico que é um pouquinho mais complicado. E é o que a gente vai começar a fazer agora. Terminamos a formatação condicional. Formatação condicional se encontra toda aqui, tá? Tudo que a gente fez foi nesse botão aqui. Lembrando de limpar depois, tá, gente? Não esqueçam de limpar quando você for trocar a opção que você queira aí, seja escala de cor, barra de dados, não importa. Quer trocar de formatação condicional? Não esquece de limpar a anterior. Não esquece que quanto mais coisa você for implementando, mais polido ele vai ficando. Então, limpe as suas células e aplique a formatação condicional que você queira aí. Ok? Então, ó, no nosso caso vai ficar assim mesmo, terminamos. Vou voltar aqui para a planilha 1 e vou salvar a nossa planilha. Salvei. E vou fechar. Vamos para o próximo então? Próxima coisa que a gente vai trabalhar agora serão os gráficos. Vou abrir ele aqui. Aí, ó. Olha como é que vai ficar o nosso gráfico no resultado final. Eu já deixei aqui como vai ficar o resultado final para vocês poderem ter uma ideia, tá? Do que é um gráfico e para que ele serve, ó. Olha como é que ficou bem bacana o nosso gráfico, tá vendo? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de gráfico, gente, é que um gráfico, em sua base, em sua tese, serve para a gente poder apresentar algum tipo de informação, algum tipo de dado, de forma mais prática, de forma mais eficiente. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar aqui que a gente está numa reunião e nessa reunião a gente precisa apresentar de forma bem prática, bem específica, esses dados aqui de cima, onde nós temos o nome de cada vendedor. Vamos imaginar que a gente seja o supervisor de uma loja de roupa, né? Ou de uma loja de carro, não importa, de algum tipo de produto. E a gente precisa apresentar os dados dos nossos vendedores para o nosso chefe, né? Para o nosso diretor, para o nosso gerente, ou seja lá o que for. Então, se eu quero que ele saiba que tipo de rendimento cada vendedor possui relacionado aos meses que se passaram, então, nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, ó, o Felipe, Júlio, Eduardo e Anísio. Se eu quisesse saber, por exemplo, aqui dentro desses 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, eu quero saber quem foi que vendeu mais ao longo dos meses. Como é que a gente viria isso? Como é que a gente saberia isso? Só de olhar pela tabela aqui daria para a gente saber, né? Mas olha só o trabalho que a gente tem de ter que ficar procurando os valores e ter que comparar eles. Vamos para um exemplo prático aqui então? Olha só. Eu quero saber aqui, eu quero apresentar quem foi o melhor vendedor no mês de fevereiro.
Como é que a gente saberia isso? Ó, olhando aqui para a coluna de fevereiro, se eu tenho 4 vendedores, o maior valor de todos aqui seria o do Felipe, no caso, né? 35 mil. Isso aqui está bem destacado, está bem óbvio. Então, beleza, a gente não teve muita dificuldade. Agora, por exemplo, quem seria o pior vendedor no mês de abril? Ou seja, quem foi que vendeu menos no mês de abril? Ó, mês de abril, e eu tenho aqui 6.987 e 6.589. Então, eu sei que quem foi o pior foi o Eduardo. Já tivemos um pouquinho de trabalho, né? Porque os valores foram bem aproximados aqui. E reparem que eu estou conseguindo ver de forma fácil essas comparações todas, porque a tabela só tem 4 vendedores e só tem 4 meses. E a gente sabe que, na maioria das vezes, não é assim, né? Na maioria das vezes, nós temos vários e vários vendedores, dezenas de vendedores, vários outros meses também, né? Mesmo que seja por trimestre ou por semestre, não importa, mas ainda assim eu poderia ter bastante vendedores ou bastante produtos para serem comparados. E nesse tipo de ocasião, nesse tipo de situação que a gente precisa ter várias e várias linhas e colunas para se comparar, ficaria meio complicado de fazer isso com tabela, né? Então, por exemplo, ó, voltando aqui à comparação da tabela de novo, quem seria o segundo melhor vendedor no mês de fevereiro? E aí, nós vimos que o melhor de fevereiro foi o Felipe, né? Agora, e o segundo? Seria quem? No caso aqui, seria o Júlio, não é isso? Olha ele aqui, ó. Primeiro seria o Felipe, o segundo seria o Júlio. Quem seria o segundo pior vendedor no mês de janeiro? Ó, no mês de janeiro, o segundo pior é quem? O primeiro pior é o Anísio, ó, com 5 mil só. O segundo seria quem? Seria esse aqui, ó, o Felipe, 45.369. Assim como o primeiro, o melhor de janeiro, foi o Júlio, né? E o segundo melhor de janeiro foi o Eduardo. Então, gente, reparem que para trabalhar com esses tipos de comparações de forma de tabela, de forma de dados dispostos assim, ficaria meio complicado de você apresentar isso num data show lá numa televisão para os seus responsáveis ou para os seus chefes e tudo mais. Então, se a gente precisa apresentar essas informações aqui de forma mais prática, de forma mais elegante, por assim dizer, né? Nós trabalhamos com os gráficos. Olha como é que fica bem mais fácil agora de entender, só de olhar para os gráficos. Ó. Respondam para mim aí. Quem foi o melhor vendedor no mês de abril? Olha como é que só de olhar para o gráfico, a gente sabe que o abril é aqui, né? Ó, janeiro, fevereiro, março e abril, não é isso? Então, nesse caso aqui, só da gente olhar para as colunas do gráfico, a gente sabe que de todos os 4 vendedores, quem foi que se destacou mais foi quem? Ó, o roxinho, ó, a coluna roxa. E essa coluna roxa, olhando aqui para as legendas, é referente a que vendedor? Ó, Anísio. Então foi muito mais prático de eu saber desse jeito aqui, né? Quem foi o pior vendedor no mês de janeiro? Que foi o primeiro aqui, ó. Dos 4, quem foi o pior? Ó, foi o roxinho. Então, Anísio de novo. Ele foi o pior e depois foi o melhor. Ou seja, só por aqui a gente sabe que ele teve um aumento de rendimento bem significativo, né? Ao longo dos meses. Tá certo, gente? E é um outro tipo de comparação que a gente pode ver também, né? De acordo com o seu rendimento. Quem foi que melhorou mais ao longo dos meses? Quem foi que piorou? É só a gente olhar aqui a linha das colunas, ó, se está subindo, se está descendo. Por exemplo, o Anísio. O Anísio, ele estava aqui, né? Ele diminuiu a sua quantidade de vendas para fevereiro, diminuiu mais ainda para março e depois ele aumentou bastante lá em abril. Então, reparem que a linha aí de progressão dele está meio que instável, né? Só foi melhorar lá para abril. Mesma coisa aqui os outros vendedores, ó, só a gente comparar aqui as colunas. Quem foi o segundo melhor vendedor no mês de março, por exemplo? Se o melhor vendedor foi o azulzinho, ó, o Felipe, o segundo melhor seria esse de vermelho, ó, que seria quem? O Júlio. Então, olha como é que esse esquema da gente olhar a coluna que a gente quer e comparar ela com a legenda fica bem mais prático de eu olhar através de números, né? Fica bem mais prático eu comparar formas gráficas, como colunas, linhas, por exemplo, do que em forma numérica. Então, por isso que a gente usa gráfico, tá, gente? Estou explicando isso tudo para vocês entenderem em que tipo de necessidade, que tipo de situação a gente precisa utilizar os gráficos. E para esse tipo de ocasião, quando a gente quer apresentar informações, quando a gente quer apresentar dados de forma mais prática, de forma mais eficiente, mais elegante. Beleza, galerinha? Vamos começar então?
Agora que a gente já sabe para que serve um gráfico e quando usar, quando utilizar, nós temos que aprender como é que se cria, né? Como é que se trabalha com ele. Então, ó, apaguei, deletei o meu gráfico e vamos começar a criar ele a partir do zero. Então é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que saber quando se cria um gráfico é que o Excel ele precisa saber quais são as informações, quais são os dados que ele vai ter que apresentar de forma gráfica. Então, antes de mais nada aqui, a gente precisa selecionar as células onde estão esses dados que a gente quer inserir no gráfico. Então, ó, eu vou voltar aqui o gráfico de novo, para vocês poderem saber quais são as informações que são mostradas no gráfico. Reparem que de todo esse gráfico aqui, ele está apresentando que tipos de dados na tabela. Reparem só, nós temos aqui no gráfico os meses, janeiro, fevereiro, março e abril, né, que aqui está apresentado de forma numérica. Temos o valor que cada vendedor efetuou. Temos o nome de cada vendedor e temos aqui o título Estatística de Vendedores. Reparem que lá na nossa tabela eu tenho justamente isso aqui, né? Eu tenho o nome dos vendedores, ó, aqui nas legendas. Eu tenho os valores das vendas que eles fizeram e tenho os meses. Reparem que aqui no gráfico está apresentado de forma gráfica, mas isso por quê? De forma gráfica não, perdão, de forma numérica, porque aqui em cima, galera, eu não cheguei a selecionar os subtítulos e é uma coisa onde muita gente erra. Isso que eu fiz aqui não está errado, tá certo? Não é um jeito errado, não é um jeito incorreto. Porém, não é o mais eficiente, não é o mais utilizado. Porque se você quer que realmente apareça aqui a palavra janeiro, fevereiro, se você quer que realmente apareça aqui o que está escrito no seu subtítulo de tabela, então você tem que selecionar eles também. Eu fiz dessa maneira aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando. Reparem que desse jeito que eu fiz aqui, sem estar selecionando os títulos, não apareceu aqui no gráfico. Tá? Então você tem que selecionar o que você quer que apareça no gráfico. Então, vou deletar aqui. E vamos começar. Ó. Se eu disse que eu quero que todos esses dados da tabela sejam apresentados no gráfico, incluindo os títulos, então eu vou selecioná-los já eles aqui. Ó. Selecionei tudo, porque eu quero que apareça no gráfico justamente o que eu selecionei. Ó. Os meses, os nomes dos vendedores, os valores. Eu quero que tudo isso apareça no gráfico. Então, por coincidência, toda a tabela será selecionada. Estou falando isso porque vai ter situações, e isso acontece geralmente na maioria das vezes, que é de a gente selecionar apenas uma parte da tabela, porque a gente não quer que apareça tudo no gráfico, a gente só quer que apareça uma parte. Mas, nesse caso aqui, não é o que a gente quer, né? Então, ó, selecionei os dados que eu quero, no caso aqui a tabela toda. Se eu estou querendo inserir alguma coisa, a gente já sabe que é na guia inserir, né? O próprio nome já diz. E aqui eu vou no grupo gráficos, ó. Olha ele aqui. Reparem que nós temos vários tipos de gráfico que a gente pode usar. Tem gráfico de colunas, gráfico de pizza, de linha. E uma coisa que vocês têm que saber, gente, é que gráfico não existe um melhor de todos. Não existe um melhor de todos. Existe sim um gráfico específico para cada tipo de situação, tá? Vai depender muito do tipo de apresentação que você quer fazer nesse gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu disse que eu estou querendo criar um gráfico para poder trabalhar com formas de comparações, ou seja, eu quero comparar aqui quem foi o melhor vendedor no mês de janeiro, quem foi melhor em fevereiro, quem foi o pior em março, quem foi o pior em abril, quem foi o segundo melhor, quem foi o terceiro melhor, tá? Eu quero tipos de comparações. Então, para esse tipo de situação, nós usamos muito aqui um gráfico de colunas, que é o mais apropriado para isso. Então, ó, cliquei nele. Reparem que nós temos aqui dois tipos de colunas diferentes. Eu tenho a colunas 2D, que trabalhamos somente com duas dimensões, largura e altura. Olha lá. Reparem que só da gente colocar o mouse em cima, ele já insere para a gente o gráfico. E reparem que ele já insere o gráfico já conectando as informações, os dados selecionados nesse gráfico. Olha que legal. Olha como é que ele já dispõe ali as informações no gráfico e já organiza elas. Beleza? Reparem que esse tipo de coluna que eu estou colocando aqui, ó, coluna 2D, que é só largura e altura, agrupada, vou até clicar nela aqui, ó. Olha lá. 2D é porque nós só temos, ó, largura e altura, né, em todas as colunas. E ela é agrupada porque ela vai pegar todas as colunas de todos os vendedores e vai agrupar tudo em um mês só. Olha lá, mês de janeiro. Aí depois ele pega todos os vendedores e agrupa aqui para fevereiro.
depois para março, depois para abril. Então, isso que é agrupado. Ele vai agrupando os vendedores tudo mês a mês. Tá certo? Fica mais organizado. Diferente, olha só, se eu fosse usar o outro, vou lá de novo, ó, colunas. Se eu fosse usar esse outro aqui, ó, que é o empilhado, olha lá, coluna 2D empilhada. Olha o que ele vai fazer. Ao invés dele colocar as colunas uma ao lado da outra no mês, ele vai colocar uma em cima da outra, em forma de pilha mesmo. Ele vai empilhando as colunas uma acima da outra. E aí não fica tão legal assim, né? A gente até consegue saber quem foi melhor, quem foi pior. A gente consegue saber essas informações, mas fica muito mais complexo, fica muito mais difícil de fazer isso. Beleza? Então, não é uma coisa que a gente usa com frequência. O que a gente mais usa aqui é o tipo de colunas agrupadas, que é o mais específico para essa ocasião. Então, eu vou agora voltar lá para o tipo de coluna agrupada. Vou desfazer ele aqui, vou colocar de novo. Ó, agrupados, e tá aí. Reparem que abaixo dessas colunas de 2D aqui, nós temos a coluna 3D, que é a mesma coisa, olha só, são as mesmas disposições de agrupadas, empilhadas, ó. Tá vendo? Isso aqui é bem interessante, né? Porque ele agrupa, só que ao invés de ficar um do lado do outro, ele fica um atrás do outro, ó. Então é bem legal também. Só que vai depender do tipo de ocasião, né? Vai ter certas situações que isso aqui vai ficar bem legal e outras não. No nosso caso aqui eu vou colocar a primeira de novo, a agrupada normal. Essa coluna 3D, gente, a única diferença dela para o de cima, para o 2D, é que além dela ter as duas dimensões padrões, largura e altura, ela também tem, ó, o efeito de profundidade. Essa sombrinha aqui atrás, né? Para dar o efeito de profundidade aqui de perspectiva ao fundo da folha. Tá certo? Então, fica aí a dica, 2D e 3D. Nós iremos usar essa daqui mesmo, a agrupada 3D, para ficar mais bonitinho. E agora a gente precisa fazer o quê? Ó, eu vou aumentar aqui o tamanho do gráfico, usando as bolinhas de redimensionamentos, para a gente poder enxergar melhor aqui. Ó. Aí. Reparem agora o seguinte, sempre quando a gente insere um gráfico, a estrutura padrão dele é essa, ó, título de gráfico aqui em cima, os valores aqui na parte da esquerda, que a gente chama de eixo Y, tá certo, gente? Esses valores aqui à esquerda é chamado de eixo Y. Nós temos o eixo X, que é os meses, que estão aparecendo aqui embaixo, e nós temos a legenda abaixo desse eixo X. Tá? Agora, quando a gente quiser trabalhar com a movimentação desses objetos, dessas partes, por exemplo, eu quero pegar essa legenda aqui e colocar à direita, ou eu quero pegar esse eixo Y aqui e quero trocar ele, quero formatar ele, ou configurar ele, assim como o eixo X também. Quero tirar esse título de gráfico aqui em cima, quero colocar ele embaixo, ou quero colocar ele dentro aqui, ó, nessa parte aqui das colunas. Como é que a gente faria tudo isso? Sempre quando vocês quiserem alterar o layout do gráfico, lembrando que layout em inglês significa estrutura, né? Nós viremos aqui, ó, na guia Design. Só não pode esquecer, gente, que essas duas últimas guias aqui, Design e Formatar, elas só aparecem enquanto o gráfico estiver selecionado. Lembra lá da aula de Word, quando a gente trabalhou com imagens, que a gente usou essas duas guias aqui também, Design e Formatar? É a mesma coisa aqui agora, elas só aparecem enquanto o gráfico está selecionado. Ó, tirei a seleção dele, as guias somem. Então, seleciono o gráfico, venho aqui na guia Design, e aqui no grupo Layout de gráfico, ou seja, estrutura do gráfico, nós temos aqui as estruturas rápidas. Ó. Então, eu posso trabalhar aqui com 10 tipos de formatações de configurações diferentes. Ó, 3, 6, 9, 10. Eu tenho 10 opções de posições diferentes que a gente pode colocar para os nossos eixos, seja para o título, para o eixo Y, para o eixo X e para as legendas, né, que seria o eixo Z aqui no gráfico. Tá? Então, ó, vou vir aqui no primeiro layout. Ó. Reparem que só de colocar o mouse em cima, ele já muda, mas eu vou clicar aqui para vocês poderem entender melhor. Repare que ele deixou o título na mesma posição que estava antes, o eixo Y, o eixo X. A única coisa que ele muda aqui para esse tipo de layout é o eixo Z, que ao invés dele ficar aqui abaixo do eixo X, ele fica ao lado direito dele. Ó. Ele fica na direita do gráfico, o eixo Z. Tá? Tudo continua o mesmo, só a legenda que vem aqui para o lado mesmo, o eixo Z. Tá certo, gente? Vou voltar lá de novo nos layouts, nas estruturas. Vou ver agora o layout 2, a segunda estrutura que nós temos. Ó lá.
Olha como é que ele muda completamente o gráfico agora. A única coisa que fica mesmo é o título, né? Abaixo do título tudo muda. Repare que agora o eixo Y dos valores, nós não temos mais ele aqui à esquerda, ele fica agora em cima de cada coluna para indicar, né, a venda exata, o valor exato que cada vendedor fez, que cada coluna aqui fez. O eixo X está aqui embaixo também. A legenda, o eixo Z, não está mais aqui embaixo, está aqui em cima, abaixo do título. Então, repare que ele muda tudo. E não fica muito agradável de se trabalhar assim, né? Imagina você apresentar um gráfico desse jeito aqui para o seu chefe. Não ficaria muito legal, né? Não ficaria muito elaborado, visualmente falando, né? Esse gráfico aqui. Então, a gente tem que escolher com cuidado qual é o tipo de layout que a gente quer usar. Tá bom, gente? Layout 3, ó. Ah, e outra coisa. Se esse layout 2 não ficou legal, gente, não é porque não ficou legal agora e que você nunca vai usar ele, de jeito nenhum. É como eu falei com vocês, existem casos e casos. Vai ter situações em que esse layout 2 vai ser melhor de se utilizar. Tá certo? Vai ter situações em que você vai precisar usar ele. Nesse caso aqui não ficou legal, mas vai ter outras tabelas aí que esse caso vai ser o mais apropriado de você apresentar para as pessoas. Então, fica aí a dica. Layout 3. Repare que no Layout 3, nós temos aqui justamente o que nós tínhamos antes. A única coisa que muda são as colunas. Ó. Eu vou voltar aqui para o layout que estava antes, o padrão dele. Olha lá. Esse é o layout padrão. Quando a gente insere um gráfico, ele vem desse jeito aqui. Então, reparem que a única coisa que ele mudou ali, ó, foi o espaçamento entre as colunas. Porque lá no padrão, ó, aqui no padrão as colunas ficam coladas uma da outra. Não tem aquela brechinha entre elas. E nesse outro aqui, no nosso caso aqui o layout 3, né, ele fica separado. Ele fica um pouco distanciado uma coluna da outra. Vai ficar mais organizado, né, para ficar mais bem distribuído. Então, essa é a única diferença desse layout 3 para o layout padrão que a gente usa já de início. Layout 4 agora, ó, quarto tipo de estrutura. Reparem que ele meio que junta aquele layout padrão com o layout 2, que é aquele que coloca aqui o eixo Y em cada coluna, né? Olha lá, nós temos aqui o eixo Y, temos o eixo X, temos o eixo Z, voltando aqui para baixo, só que dessa vez nós não temos mais o título do gráfico, né? Ele tira o título do gráfico, esse layout aqui. Ele coloca os valores em cima de cada coluna também, e ele tira aquelas linhas que nós chamamos de linhas de grade. Essas linhas aqui, ó. Opa, aqui, ó. Essas linhas aqui que nós temos, referente a cada valor aqui específico do gráfico, a gente chama de linhas de grade. Só para a gente ter uma base, né? Para a gente poder se basear em cada coluna aqui, a gente se baseia através dessas linhas aqui, referente aos valores. Então, repare que esse layout, existem certos tipos de layout como esse aqui, que ele tira essas linhas de grade. Tá certo, gente? Então, essa é a diferença. Layout 5, que é, para mim, o mais utilizado. Eu, no caso, utilizo bastante ele, né? Por quê? Reparem que quando a gente usa esse Layout 5, ele meio que mescla a sua tabela que você usou como base para o seu gráfico junto com o seu gráfico. Então, dessa maneira aqui, nós temos a possibilidade de apresentar as informações tanto de forma gráfica, como de forma textual também, como de forma numérica, olha só. Ele vai manter os eixos para a gente, o eixo Y, o eixo X, o eixo Z, só que ele meio que agrupa tanto o eixo Y como o eixo Z em forma de tabela, olha só que legal. Tá vendo? Então, nós temos aqui os títulos da tabela, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Temos aqui o nome de cada vendedor e os valores. Exatamente o que nós temos na nossa tabela. Então, eu tenho a minha tabela dentro do próprio gráfico. Olha que legal. Então, por isso que eu particularmente uso bastante esse gráfico. Só que não é o melhor de todos, né? Volto a lembrar. Não é porque eu utilizo com bastante frequência esse layout que ele é considerado o melhor. Não. É porque nas minhas situações em que eu preciso trabalhar com gráficos, esse tipo de layout atende bem às minhas necessidades. Mas pode ser que para você, lá futuramente, ele não vá atender. Melhor você usar um outro tipo de layout aí distinto. Tá certo? Então, para esse caso aqui, eu poderia usar ele. Por exemplo, ó, só para vocês entenderem, eu só estou conseguindo utilizar esse layout, gente, porque eu tenho poucos vendedores, tá?
Mas imagina só se eu estivesse trabalhando com gráfico para uma empresa multinacional, onde tem centenas de vendedores, e para vários meses. Olha só a quantidade de linhas que eu teria aqui para baixo para poder comportar tudo isso em um gráfico. Ficaria sem noção, né? O nosso gráfico estaria gigantesco e não daria nem espaço para poder caber tudo isso no gráfico e apresentar isso tudo de uma vez só numa tela de um computador ou de um datashow de uma televisão. Não daria. Então esse tipo de layout aqui, o layout 5, ele só seria ideal para tabela pequena, quando eu tiver poucas informações como essa daqui, por exemplo, né? Só 4 vendedores, ou 5, né? Poucos, não tantos assim, né? Não muitos. Aí eu poderia usar esse tipo de layout. Beleza, gente? Outra coisa bem interessante desse layout 5 aqui é que, além de tudo isso que eu falei com vocês, de organizar as informações, de apresentar para a gente em formato de tabela e tudo mais, nós temos também a opção de trabalhar com títulos nos eixos, olha só. Para esse layout 5, ele só me dá o título de eixo Y. Então eu poderia vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, uma coisa que fique mais fácil da pessoa entender o que significa esses valores, como por exemplo, ó, valores vendidos. Né? Poderia colocar valores vendidos pelos vendedores ou tudo, alguma coisa assim, mas valores vendidos eu acho que fica melhor. Vamos para o próximo layout agora? Layout 6, ó. Nesse layout 6, nós temos título do gráfico, eixo Y, eixo X, porém não temos o eixo Z, nós não temos as legendas, então isso quebra um pouco, né? Não fica muito legal, porque como é que a gente vai se basear? Como é que a gente vai saber quem é quem aqui, se não tiver cor? Se não tiver cor, não, se não tiver legenda, né? Então, fica meio complicado. Temos o layout 7. Ó, o layout 7, nós já temos agora o eixo Z de novo, porém ele tira o título do gráfico. Então, repare que nós temos layouts que tem uma coisa, mas não tem outra coisa, mas não tem outra. Então, vocês têm que saber intermediar isso aí. Só que, ó, reparem que mesmo que ele não tenha título de gráfico, ele é interessante porque, reparem que dessa vez, ao invés dele colocar para a gente somente as linhas de grade principais, que são essas mais grossas aqui, ele coloca linhas secundárias entre uma e outra, ó, entre as principais. Tá vendo aqui? Ó, essas mais grossas são as linhas de grade principais. E essas mais finas são as linhas de grade secundárias, que é para a gente ter uma precisão a mais entre um valor e outro. Então, entre 40.000 e 50.000, nós temos essas linhas aqui para poder se basear, de acordo com as colunas, né? Ó, as colunas batendo aqui nas linhas, a gente tem uma precisão maior, de acordo com o eixo Y. Beleza, gente? Então, temos o eixo Y, temos o eixo X, o eixo Z. E olha que interessante, lá no layout 5, a gente só tinha o título do eixo Y, mas agora nós temos também, ó, o título do eixo X. Então, eu poderia vir aqui e colocar aqui também, ó, meses, fica mais prático de entender, né? Meses vendidos, né? Para a pessoa poder saber do que se trata esses meses. Então, valores vendidos, meses vendidos, e aí fica mais fácil de entender, ok? Vamos para o próximo, ó, layout 8. Olha aqui como é que no layout 8 ele tira totalmente as linhas de grade. Lá no layout 7 ele colocava tanto linhas de grade principais como secundárias, né? Já no layout 8, ó, ele tira tudo, não tem nenhuma e nem outra. Não é muito interessante, né? Só é interessante quando você quiser dar ênfase, uma ênfase a mais nas colunas. Aí sim, você limpa o fundo dela e deixa só as colunas aqui para a pessoa poder ver. Só que não é o que a gente quer, né? A gente quer que a pessoa compare os valores. Então, se a comparação, ela tem que ter uma linha de base, ela tem que ter uma linha para ela poder se basear referente aos valores. Então, para esse caso aqui não seria interessante. Vai ter casos em que você só vai precisar das colunas em si, sem linha de base nenhuma, e nesse caso, esse layout atende bem as necessidades. Olha como é que ele mantém o título do gráfico, né? Mantém os eixos, não tem legenda, então ele não tem o eixo Z, porém ele tem aqui, ó, os títulos do eixo Y, os títulos do eixo X, tem tudo direitinho. A única coisa que ele não tem mesmo são as linhas de grade e as legendas. O layout 9, que para mim é o mais completo que tem, por quê? Porque ele te dá tudo, ó. Ele te dá título de gráfico, te dá todos os eixos, ó, Y, X, Z, e te dá os títulos também, ó, título de eixo X, título do eixo Y, e nos dá as linhas de grade, mesmo que ele não dê as linhas de grade secundárias, só as principais, mas já é alguma coisa, né?
Vamos para o último tipo de layout que tem então. Ó, o que nós vimos aqui foi o layout 9, né, que é um dos mais completos. O layout 10, a única coisa que ele não tem aqui para a gente é o título do gráfico e o título dos eixos. Fora isso, ele é meio completinho também. Ó. Ele só não dá para a gente o título dos eixos, nem do Y e nem do X, e nem o título do gráfico. Mas ele me dá o eixo Z, que é as legendas, me dá as linhas de grade. Então, temos essa opção aí também. Beleza, gente? Então, ó, dos 10 layouts que nós vimos aqui, eu, no caso, vou escolher o 5, porque, como eu falei com vocês, né, nessa situação em que eu tenho poucas informações para apresentar, poucos vendedores, poucos meses, esse aqui vai atender bem as minhas necessidades. E eu tenho essa possibilidade, né, de trabalhar com a comparação gráfica e a comparação em forma de valores, em formas numéricas. Então, a pessoa ela vai escolher se ela quer olhar para o gráfico das colunas ou para a tabela aqui de baixo. Belezinha? Então, ó, como eu vou trabalhar com esse layout 5 aqui, eu já vou trocar os títulos. Vou vir aqui no título do gráfico, vou colocar estatística. Eita caramba! Estatística de comparação dos vendedores. Aí. Opa! Aí, estatística de comparação dos vendedores. Aqui para o título do eixo Y vai ser valores vendidos, né, que a gente tinha colocado antes. Valores vendidos. E tá aí. Terminamos por enquanto. Beleza? Agora, olha só, agora que a gente já trabalhou com a estrutura do gráfico, nós temos que trabalhar com uma outra coisa aqui também, ó. Eu vou voltar aqui para o layout, um layout que não me dê alguma coisa, não me dê algum objeto. Como, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui. Colocar esse aqui, ó, o layout 10. Por exemplo, se eu estou usando aqui o layout 10, que eu falei com vocês que é um dos mais completos, só que ele não dá para a gente nem título de gráfico, nem título dos eixos, como é que eu faria aqui para adicionar esses títulos? Será que tem como? Ou eu sou obrigado a ficar sem título de gráfico, sem título de eixos? Ou outra coisa que, por exemplo, ó, vocês viram que tem layouts em que ele não dá para a gente o eixo Z, né, que são as legendas. E não é viável para a gente isso, né? Porque, ó, como é que a gente vai saber quem é quem aqui se não tiver as legendas, não é verdade? Então, sempre quando vocês forem usar um layout e tiver coisa faltando e você quiser adicionar, você tem a possibilidade de fazer isso, gente. Você não é obrigado a ficar só com o que ele te mostra ali naquela hora. Vamos ver aqui como é que faz então. Ó. Vou voltar aqui para o layout 10. E como é que eu faria para adicionar mais um elemento ao nosso layout? O próprio nome já diz, né? Do lado aqui, ó, adicionar elemento ao gráfico. Então, nós temos aqui a opção de adicionar eixos, que são os eixos Y, Z e tudo mais. Temos a opção de adicionar títulos, como eu acabei de falar, né, que é o que a gente quer. Então, vamos fazer aqui, ó, se eu quero adicionar título de gráfico, então já sabe, né? Título do gráfico. Ele já vem aqui com a opção nenhuma, porque esse layout ele faz isso, ele marca a opção nenhuma. Por os outros, ele marcaria essas outras aqui. E eu vou escolher se eu quero que o meu título, ó, fique sobreposto ao gráfico, ou seja, ele vai ficar na frente aqui do gráfico, ou se eu quero que ele fique acima do gráfico. Olha lá, dentro, acima. Dentro, acima. Então, no nosso caso aqui, ele vai ficar acima. Ok? E pronto, ó, já adicionei. Vou colocar outro título para ele aqui agora, ó, estatística de rendimento dos vendedores. Pronto. E vou adicionar também um título dos eixos, né? Tanto do Y como do X. Ó. Título dos eixos. E aí nós temos o horizontal principal, que é o quê? O título do eixo X. E nós temos o título do eixo Y. Vamos colocar os dois. O eixo X e o eixo Y. Pronto, aí, ó. Os dois marcados. E vou colocar o que eu quero, né? Tá vendo, gente? Olha como é que desse jeito você fica com um gráfico muito mais completo e muito mais personalizado ao seu gosto, às suas necessidades. Então é você que vai escolher quais são os elementos que você quer. Por quê? Porque assim como você tem como adicionar, você tem como retirar também, né? Então, ó.
valores vendidos e meses vendidos. Aí, tá vendo? Pronto, ó, adicionei o que eu queria. Eu poderia remover também. Por exemplo, ó, eu quero remover essas linhas de grades principais. Como é que a gente faria isso? Quero deixar só os gráficos mesmo, só as colunas. Então, vou ir lá. Só que agora, ao invés de adicionar, eu vou ter que tirar, né? Então, eu vou lá nas linhas de grade, ó. E repare que das 4 opções que nós temos, a primeira que está marcada, que é a horizontal principal. Eu poderia, ao invés de tirar ela, poderia acrescentar aquelas secundárias, que são as mais finas, ó, horizontal secundário. Olha lá como é que ele já adiciona. Fica bem mais legal, né? Fica bem mais completo. Mas eu vou tirar o horizontal principal, ó. Olha lá, tirei. Desmarquei ela, estou sem nenhuma linha. Eu poderia deixar somente as linhas secundárias, olha só. Horizontal secundária, sem as principais. Assim como poderia também colocar as linhas de grades verticais, ó. Tem como a gente colocar linhas de verticais também. Só que essas linhas verticais não são para se basear com os valores. É com o eixo Y não, é para se basear referente ao eixo X, ó. Ele vai separar mês a mês aqui para ficar mais organizado, para ficar mais distribuído. Porque sem essas linhas, os meses eles ficam muito próximos um do outro e acaba juntando, né, um mês com o outro. Então, para evitar isso, ó, a gente coloca essas linhas de grades verticais para poder separar cada elemento do eixo X. Beleza? Temos também a opção de colocar as linhas de grades secundárias verticais também, que não é tão interessante assim, porque olha só como é que fica, ó, vertical secundário. Olha lá, ele coloca uma linha aqui entre as principais. E não é tão interessante assim para a gente, né? Não é tão útil. Então, para linhas verticais, a gente usa mais as principais mesmo. Beleza? Então, eu vou tirar ela. Tirei. Vou tirar essas também. Não, eu vou deixar essa principal e vertical aqui, eu vou deixar. E vou colocar a horizontal principal também. Olha lá, coloquei a horizontal principal. Vou colocar também a horizontal secundária, que são as mais fininhas. Olha lá, a horizontal secundária. Tá aí. Não é tão interessante você ficar enchendo de linhas de grade, porque senão vai acabar ficando muito poluído, tá, gente? Evitem de colocar muita coisa. Deixem só o que é necessário para a sua apresentação mesmo, para não ficar tão poluído. Tá? No caso, eu vou deixar aqui só para vocês saberem que tem essa possibilidade mesmo. Beleza? E pronto, galerinha, tá vendo? Vocês têm a opção de adicionar elementos ou retirar, do jeito que eu fiz aqui. Assim como você também consegue, gente, trocar de posição, ou seja, esse eixo Z aqui, ó, das legendas, eu não quero tirar ele, eu só quero pegar ele e colocar abaixo aqui do eixo X. Como é que a gente faria isso? Ó, vou lá no adicionar elemento, vou lá nas legendas, e eu tenho a opção de tirar essas legendas, olha só. Lembra daquele layout lá que eles tiram? É por causa disso aqui, ó. Tem layout que ele deixa essa opção marcada, nenhuma. Mas eu não quero ficar sem legenda não, eu só quero que ao invés dele ficar à direita, que ele fique abaixo, ó. Olha lá, inferior. E pronto. Ele fica embaixo lá de tudo. Posso colocar ele à esquerda, ó, em cima. Tá bom? Então, eu vou colocar ele em cima, ó. Superior fica legal. Beleza, gente? A gente consegue ter um espaço a mais aqui na horizontal, né? Ok? E é isso. Outros elementos que a gente podia estar adicionando aqui seria aqueles valores que ficam em cima de cada coluna, não tem? Alguns layouts não colocam os valores do eixo Y aqui. Para a gente poder fazer isso, ó, a gente pode usar esses rótulos de dados aqui. Para esse tipo de layout que a gente usou, ele tira os rótulos de dados, mas a gente poderia colocar, ó. Olha que legal. Textos explicativos em cima de cada coluna. Ou seja, para cada coluna, ele vai apontando o mês específico e o valor específico para cada coluna. Só que como eu falo com vocês, né, vai ter situações em que isso aqui não vai ser tão interessante assim. Para esse caso aqui, ficou muito poluído. Não tem muita necessidade de colocar esses balãozinhos aqui não. Então, eu vou tirar eles. Olha lá, tirei. E pronto. Tá certo, gente? Outra coisa também, ó. Aquele layout 5 que nós usamos para poder ter a possibilidade de trabalhar com a tabela lá embaixo também, eu não sou obrigado a usar apenas ele caso eu queira fazer isso, tá, gente? Por exemplo, ó, eu usei aqui o layout 10, não foi? Repare que do layout 10, que é assim, ó, olha lá,
desse jeito aqui se transformou desse jeito aqui. Por quê? Porque eu fui adicionando elementos a esse layout, não é? Se eu fosse usar esse layout 10 aqui do jeito que ele estava antes, ó, ficaria muito simplesão. E aí, conforme eu fui adicionando, ficou desse jeito aqui. Mas caso a gente queira adicionar aquele elemento do layout 10, que é essa forma de tabela aqui embaixo, como é que a gente faria isso? Mesmo esquema, gente, ó. Aqui no adicionar elementos, nós temos a opção de tabela de dados, que é justamente o que a gente quer, ó. Ele tira, né, essa tabela de dados, mas eu posso colocar, ó. Olha ela lá de novo. Com legenda, ou seja, ele vai agrupar a tabela com a sua legenda ou sem a legenda. Olha lá. Por quê? Porque você já tem a legenda aqui em cima, né, gente? Se a gente já tem o eixo Z aqui em cima, para que eu vou colocar também ele lá embaixo? Seria meio desnecessário. Mas tem gente que gosta. Então, se você quer que fique o mais específico possível, o mais explicativo possível, ó, a gente coloca com as corzinhas também. Fica meio que redundante, né? Porque a gente já tem a cor lá em cima, mas tem essa possibilidade aí também. Tá certo, gente? Então, ó, terminamos a parte de estrutura do gráfico. Nós escolhemos o layout que a gente queria e adicionamos alguns elementos a esse layout. Adicionamos ou retiramos, né? Aqui em adicionar elementos. É só vocês lembrarem disso, gente. Escolhe um layout rápido aqui e depois adiciona o que você quiser, ou remove o que você quiser nesse layout. Reparem que do layout 10 eu transformei para esse aqui, ó. Olha lá. Layout 10 e o que nós fizemos agora. Tá? Ficou bem melhor, né? Através de adicionar elementos gráficos. Ok, galerinha? Então, ó, o que eu fiz aqui foi na tabela de dados, né? O último que nós trabalhamos. Agora é o seguinte. Se nós já terminamos de trabalhar com a parte de estrutura do gráfico, a gente precisa trabalhar com a parte do visual do gráfico, né? As formatações, as cores. Então, olha só, se vocês quiserem formatar de forma mais rápida, que nem nós fizemos aqui para a estrutura, né? Por exemplo, ó, se a gente não quisesse adicionar nada ou remover nada, a gente poderia simplesmente só usar um layout rápido aqui. Veio aqui, escolheu, clicou, acabou, não é verdade? É a mesma coisa para o visual. Se você quer fazer uma formatação rápida, então nós temos aqui, ó, ainda na guia design, o grupo estilos de gráfico. Então, aqui na setinha para baixo eu consigo escolher uma formatação que eu quero. Ó, isso aqui é o padrão dele, né? Mas olha só como é que só de passar o mouse ele já formata tudo. Ó, ele já muda a cor das colunas, a cor dos textos, já muda tudo. Ó. Inclusive a cor do fundo também, ó, que legal. Ele aplica um efeito para as colunas também, né? Seja coluna, ou seja linha, ou seja pizza, não importa. Ele aplica um efeito bem legal ali neles. Ó. Olha lá. É bem interessante. Só de passar o mouse ele já faz isso. Ó. Coloca uma sombrinha de perspectiva também nas colunas. Um degradezinho também, ó. Né? É um mais legal que o outro. Esse outro aqui, ó. Meio que transparente, né? Embaixo, aparecendo para cima. E esse aqui, que para mim é um dos mais bonitos. Ó. Eu particularmente uso bastante esse aqui. E esse último aqui. Ok, galera? E aí vocês escolhem o que vocês quiserem. Eu vou colocar esse aqui mesmo, ó, com a cor escura. Cliquei, tá aí. Reparem, galera, que você escolhendo qualquer um desses estilos aqui, se vocês prestarem bem atenção, ele não interfere nas cores das colunas, tá? Ele só aplica efeitos para as colunas, mas as cores continuam sempre as mesmas, que é o quê? Azul, vermelho, verde e roxo. Azul, vermelho, verde e roxo, tá vendo? Caso você queira mudar as cores das colunas, ou das linhas, ou das fatias de pizza, seja lá o que for, aí nesse caso, vocês têm que vir aqui na ferramenta Alterar Cores. E aqui em Alterar Cores a gente tem a possibilidade, ó, de trocar somente as cores das formas de gráfico, ou seja, ó, as colunas, as linhas, seja lá o que for. Tá certo, gente? Tá certo, gente? Porque o fundo e os textos, os números e tudo mais, já é alterado aqui no estilo de gráfico. Para as colunas, para essas formas gráficas aqui, ele só muda os efeitos, ele só aplica efeitos. Para mudar as cores deles tem que ser aqui, em Alterar Cores. E aí você escolhe qual é a cor que você quer. Olha lá. Pode escolher nas variações aí. Repare que desse jeito que eu estou fazendo aqui, gente, ó, em monocromático, ele só coloca uma cor e vai trocando as variações dela, né? Mais escuro, mais claro, mais mediano. Tá vendo? Tudo uma cor só.
Se você quer cores variadas, aí tem que vir aqui em colorido. Ó. Aqui em colorido, aí sim, você tem a possibilidade de trabalhar com cores diferentes. Se você quiser apenas uma cor e ir mudando as suas variações, aí aqui no monocromático. Tá? Para ficar mais bonitinho, para ficar mais específico, a gente coloca colorido. Na maioria das vezes a gente coloca colorido. Beleza, gente? Então, ó, eu vou colocar, deixa eu ver. Vou deixar esse primeiro aqui mesmo, vou deixar bem coloridinho para vocês não se perderem aí, não fazerem confusão. Vou deixar ele aqui mesmo. Tá bom, gente? Agora, isso que nós fizemos aqui foi a parte rápida, né? Escolhendo um estilo de gráfico, os efeitos e as cores das colunas ou das linhas, seja lá o que for. Agora, mas e se eu quisesse mudar, por exemplo, aqui o fundo? Eu não quero essa cor de fundo aqui, eu quero, por exemplo, colocar uma imagem de fundo, ou uma textura, ou uma cor diferente. Lembra que no nosso gráfico inicial, assim que a gente começou a aula de gráfico, a gente já tinha um gráfico pronto, né? Vocês repararam o que tinha no fundo do gráfico? Não era esse fundo aqui. Assim como também não era nada desses estilos prontos aqui, ó. Não era esse cinza, não era esse cinza, não era esse grafite, não era esse degradê aqui, ó. Repara que nós temos um degradê aqui, né? Um cinza escuro vindo para um cinza médio. Mas não era isso também. Era tipo que uma palha aqui no fundo, um tipo de textura nesse fundo. E para poder aplicar isso, gente, se você quiser formatar de forma personalizada o seu gráfico, tem que ser através daqui, ó, da guia formatar, tá certo? Assim como a gente trocou a estrutura do gráfico de forma personalizada, né? A gente escolheu primeiro um layout rápido aqui, um layout já pronto, e depois a gente personalizou aqui. Não é verdade? A gente personalizou a estrutura do gráfico aqui nesse botão. Agora, para poder personalizar o visual do gráfico, tem que ser aqui, ó, guia formatar. E agora nós vamos vir aqui, ó, grupo estilos de forma. E aqui nós temos duas opções, de trabalhar com os estilos já prontos, que nós fizemos lá para o outro, né? E temos aqui a opção de trabalhar com a formatação manual. Vamos ver primeiro os estilos já prontos, ó. Esses estilos prontos, gente, nada mais é do que a combinação dessas três ferramentas aqui, ó, preenchimento, contorno e efeito. Preenchimento, que é para trabalhar com o fundo do gráfico, contorno, que é para trabalhar com a borda do gráfico, e efeitos de forma, que é para trabalhar com efeitos visuais, como sombra, perspectiva, parte de brilho, tá? Reflexo, essas coisas assim que a gente pode colocar aqui na interface do gráfico. Caso você queira combinar essas três aqui de uma vez só, de forma rápida, temos esses estilos aqui. Então vamos ver, ó, estilos de forma. Temos aqui os estilos de tema, só de colocar o mouse ele já muda, ó, uma cor única, com uma borda espessa aqui em volta, estão vendo? Ó? Vermelho, verde, roxo. Tem a opção de trabalhar com gradiente, ó. Tem vários gradientes que vocês podem trabalhar aí de uma cor para outra, né? De uma cor média para uma cor clara. Aí. Temos a opção aqui também de perspectiva, ó, como se fosse um botãozinho esse gráfico, né? Olha só aqui o efeito de perspectiva que ele bota aqui em volta, ó. Tipo uma moldura, né? Em volta do gráfico. Isso aqui é bem legal. Tem mais para baixo aqui também, ó. As predefinições prontas, ó, de degradê também. Ele coloca uma sombra embaixo. Beleza, gente? Então tem essas combinações que vocês podem usar. Caso vocês não gostarem de nenhuma dessas combinações aqui, vocês podem fazer manualmente mesmo, que é por onde? Esses três botõezinhos aqui, ó. Preenchimento de forma. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Preenchimento da forma, ó. É como eu falei com vocês. Vocês podem colocar uma cor única no fundo do gráfico. Olha lá. Pode colocar uma cor de gradiente, só que olha só, sempre fiquem atentos, gente, no contraste com o conteúdo, tá? Com o texto. Por quê? Repare que nos estilos prontos aqui, ó, ele já faz isso pra gente, ou seja, se eu estou colocando uma combinação de fundo claro, ele vai colocar a cor do texto escura. Agora, se eu colocar uma cor de fundo escura, ele transforma o texto para claro. Olha que legal, tá vendo? Se eu colocar um fundo claro, ele coloca o texto escuro. Se eu colocar um fundo escuro, ele coloca o texto claro. Olha lá como é que ele fica branquinho agora. Por quê? Porque se você colocar o fundo escuro e o texto escuro também, não vai dar para enxergar direito. Se você colocar o fundo claro com o texto claro também, você não vai conseguir enxergar direito. Então sempre tem que ter cuidado com esse contraste aí, tá? Mas se vocês forem usar os estilos prontos, não precisa, porque ele já faz isso pra gente. Mas como a gente vai fazer manualmente, então vamos ter que tomar cuidado, ó.
Se eu colocar aqui um vermelho bem clarinho, ó, coloquei um vermelho clarinho. Repare que por nosso fundo estar claro e o texto também está claro, a gente não consegue enxergar direito. A gente precisa ficar forçando um pouquinho a vista para poder enxergar, porque a gente não criou aquele contraste, tá certo, gente? Então, ó, se eu quero trabalhar aqui com preenchimento de fundo claro, eu tenho que vir aqui depois, ó, no estilo de Word Art e trabalhar com a cor do texto para colocar ela escura, ó. Ó como é que fica melhor de enxergar, né? Vou colocar um vermelho escuro, por exemplo, aqui, ó lá. Beleza? Ou um preto mesmo. Se quiser trabalhar com a coloração do texto, é aqui, ó, estilo de Word Art. E para o fundo do gráfico, ou para a moldura do gráfico aqui, é estilos de forma. Tá, gente? Então vamos voltar aqui para o preenchimento da forma, ó. Nós temos a opção de colocar um fundo de cor uniforme, somente uma cor, assim como a gente pode colocar também em forma de gradiente, né, que são com variações de cores diferentes, ó. Reparem que isso que eu estou fazendo aqui são as variações das cores do que eu estou colocando. Se eu coloquei um vermelho, por exemplo, aqui, eu vou colocar um verde. Olha lá. Se eu especifiquei que a cor do fundo vai ser verde, a gente pode colocar um gradiente de verde para verde claro, ou de verde para verde médio, de verde escuro para verde médio, né? Tem várias colorações aí que vocês podem usar. Beleza? Caso você queira colocar cores diferentes, cores mesmo diferentes, de um azul para um vermelho, de um verde para um branco, essas coisas assim, é aqui em mais gradientes. Ó. Aqui em mais gradientes vocês vão ter esse painelzinho aqui à direita, e aí é só vocês especificarem que aqui no preenchimento de gradientes, você que vai escolher a cor que você quer. Ou você já escolhe o gradiente pré-definido aqui, ó, com as variações que você pode usar, ou você escolhe a cor por aqui, ó, escolhe uma dessas caixinhas aqui, e escolhe a cor que você quer, ó. Escolhe a caixinha e escolhe a cor que você quer. Bem melhor, né? Aí. Ficou uma bosta, né? Mas tem essa possibilidade. Olha lá. Tá vendo? Azul, laranja, vou colocar para esse aqui um vermelho. Já tava, né? Mas um vermelho mais enfasado. Beleza, gente? Então tem essa possibilidade aqui. Eu vou trocar esse azul por um amarelo. Fica mais bonitinho. Aí. Tipo um amanhecer, né? Ou um pôr do sol. Beleza, galera? Então vocês têm a possibilidade de trabalhar aqui, ó. Ah, eu não quero só 3 cores, eu quero mais. Só ir adicionando, ó. Você pode adicionar mais cores, ó. Vou colocar isso aqui, por exemplo, verde. Olha lá. Pode remover, quero tirar esse vermelho. Só remover por aqui, ó. Aqui adiciona e aqui remove, ó. Posso remover ou eu posso adicionar. Tá vendo? Você adiciona e escolhe a cor. Adiciona e escolhe a cor. Ou remove também. Para poder mudar a posição das cores, ou você vem aqui na posição, ou vem por aqui lá já direto, né? Olha lá. Pode trabalhar também com a transparência da cor, se você não quer que essa cor fique muito forte, quer deixar ela mais clarinha. Aqui em transparência, brilho, enfim, vocês podem brincar aí com as cores e colocar ela no fundo do seu gráfico, tá? Além de gradientes, nós temos a opção também de colocar uma imagem de fundo, ó. Por exemplo, vou colocar essa daqui, ó, do deserto. Olha que legal. Ao invés da gente colocar uma cor, a gente coloca uma imagem. Entenderam? Se a imagem for muito clara, não esquece de colocar aqui o contraste com o texto, né? Colocar o texto escuro. Ou se a imagem for escura, colocar o texto claro. Não esqueçam de fazer esse contraste aí. Beleza, gente? E outra opção que nós temos também é de, ao invés de usar uma imagem, usar uma textura, que nem estava antes. Naquele primeiro gráfico que vocês viram, eu estava justamente usando essas texturas aqui, ó. E aí você escolhe. Tem uma mais interessante que a outra. Tem gotas d'água, que legal. Saco de papel, fóssil de peixe, tem de tecido, ó, mármore, de madeira. Olha que legal. Madeira, madeira clara, mármore, olha lá, granizo. Tem várias opções, vocês que escolhem. Ó. Beleza, gente? Então, no meu caso aqui, deixa eu ver. Vou colocar essa daqui mesmo, ó, do fóssil de peixe. Vou colocar essa daqui. Não, vou colocar essa de madeira. Essa madeira fica legal. Olha lá, madeira escura. Tá certo, gente? Até é bom que como o texto tá branco, ele fica com o contraste, né? Dá para enxergar bem.
Beleza, galera? Então, ó, fundo do gráfico. Vamos agora para o contorno. Ó, eu vou colocar um contorno aqui vermelho e vou aumentar a espessura desse vermelho, ó, desse contorno. Então, vou aumentar a espessura do contorno desse gráfico. Ó, vou colocar mais grosso. Com aqui 3 pontos. E tá aí. Vou mudar também o tipo de traço desse contorno. Ó, vou colocar ele tracejado ao invés de linha reta. Tem pontilhado, tem quadriculado, né? Tem vários. Vou colocar ele tracejado mesmo. Aí. E pronto, ó. Tá, gente? E os efeitos de forma, que é aquilo que eu falei com vocês, né? Colocar uma sombra projetada nele, né? Olha lá. Uma sombra externa, uma sombra interna. Sombra interna não vai adiantar muito, porque como o fundo é escuro não vai dar para enxergar direito. E tem a sombra de perspectiva, ó, que ela fica mais afastada, ó. Olha lá a sombrinha aqui atrás, ó. Fica mais legal, né? Essa sombra aqui de perspectiva. Tem embaixo, no canto. Beleza? E tem a parte de ficar fora também mais próxima do gráfico, né? Fica bem pertinho, então ao invés de ficar muito distante, fica bem pertinho aqui do gráfico. Eu vou colocar a sombra mais afastada, que é de perspectiva. Vou colocar pra cá. Pronto, aí, ó. Fica mais bonitinho. Bezel, brilho, né? Brilho é para você poder colocar como se fosse um contorno aqui em volta também, só que mais difundido, ó, olha lá. Você pode colocar mais grosso, mais fino, pode mudar a cor desse brilho, ó. Você que escolhe. Como eu coloquei um traçado vermelho, eu vou colocar o brilho vermelho também, ó. Vou colocar esse aqui. Pronto. Olha lá. Vai ficando bem bacana. Tá, gente? E para terminar, nós temos aqui o efeito de Bezel. O que esse efeito Bezel faz? Ele aplica uma moldura aqui em volta do gráfico, que nem a gente viu naquele outro aqui nos modelos já prontos, né? Aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, esse aqui, que fica bem destacado. Olha lá. Olha a moldurinha de quadro que ele coloca aqui em volta do gráfico. Ó, isso aqui também é bem legal. Mas isso só é legal se você não trabalhar com traçado, tá? Se você colocar um contorno que nem eu fiz assim, você não vai enxergar direito. Vou tirar ele aqui rapidinho. Contorno da forma. Vou colocar sem contorno, ó. Só para a gente poder ver essa moldura. Ó, agora sim dá para ver bem a moldura. Tá vendo? Vou colocar agora uma moldura de botão. Ó, Bezel. Colocar esse aqui de botão. Ó. Esse aqui. Olha lá. Beleza? Um efeitozinho de profundidade. Ó. Colocar esse outro aqui. Tá certo, gente? Então, é isso. Ó. Ele coloca essa moldura aqui em volta do seu gráfico. Vou deixar então no... Vou colocar esse aqui mesmo que eu gostei, ó, esse aqui. Ficar bem destacado, ó lá. Tá, gente? E é isso, ó. Terminamos a parte da interface do gráfico. Lembrando que essas 3 ferramentas aqui, do estilo de forma, é para trabalhar com a interface do gráfico, ou seja, com o objeto dele. Então a gente mudou o fundo do gráfico, o contorno do gráfico e os efeitos do gráfico, tá certo? Agora, para poder trabalhar de forma específica no conteúdo do gráfico, no texto dele, nos valores, nos nomes e tudo mais, aí é no estilo de Word Art, ó. E segue o mesmo esquema, gente. Se você quiser colocar uma formatação já pronta, ó, que nem nós fizemos no Word, né, as formatações já prontas aqui, você pode. Se não quiser, se quiser formatar manualmente, pode também. Mesmo esquema, ó, cor do texto, contorno do texto e efeitos para o texto, ó, colocar uma sombra para o seu texto, um reflexo. Repare que lá no gráfico a gente não tem a opção de colocar reflexo, né? Não tem a opção de colocar um reflexo aqui embaixo do gráfico, mas para o texto tem. Olha lá, então se você quiser colocar um reflexo no texto, olha só, olha lá. Ele coloca um reflexozinho aqui embaixo do texto, em cada texto. Eu acho que fica bastante poluído assim, mesmo que você coloque mais transparente, ó. Olha lá, mais para cima ele vai ficando mais próximo do texto, mais para baixo ele vai ficando mais afastado. Ó. Quanto mais você descer, mais afastado fica. Eu vou colocar mais afastado e vou colocar mais transparente, ó, que é mais para o lado. Ó. Quanto mais para a esquerda, mais transparente ele vai ficando. E quanto mais para a direita, mais nítido ele vai ficando. Ó. Mais nítido e aí ele vai transparecendo. Ó, tá vendo? Ó, mais nítido e vai transparecendo. Eu vou colocar esse aqui, ó, o mediano.
para que não fique nem tão afastado do texto e nem tão forte assim, ó. Beleza? Coloquei esse aqui. O brilho também, né? Colocar um brilho em volta do texto. Se quiser deixar bem mais destacado, aí você que sabe. Colocar esse aqui, ó, esse azul aqui. Tá? Contorno não precisa, a gente poderia colocar um contorno dele aqui, mas no nosso caso aqui eu acho que não tem muita necessidade. Até porque a gente já colocou um brilho, né? É interessante vocês colocarem uma coisa ou outra, tá, gente? Se você colocou um brilho já para o seu texto, evita de colocar um contorno. Se você já colocou uma cor de contorno, uma borda em volta do seu texto, evite de colocar o brilho. Se colocar os dois, fica muito poluído. Tá bom? E a cor do texto, né? No nosso caso aqui, como é um fundo escuro, eu vou deixar o texto claro mesmo. Vou colocar essa cor branca aqui mesmo, não vou mudar não. Tá, gente? E terminamos. Olha como é que ficou bem legal. Trabalhei com a estrutura do gráfico, aqui na guia design, né, ó, no layout de gráfico. Nós escolhemos um layout já pronto e depois personalizamos ele aqui, no adicionar elementos. E depois a gente trabalhou com a formatação do gráfico, o visual dele, aqui nos estilos de gráfico, caso a gente quisesse uma formatação já pronta, né, nesses dois botõezinhos aqui, alterar cores e estilos prontos. E depois a gente personalizou essa formatação aqui na guia formatar, através do grupo estilos de forma, que é para trabalhar com a interface do gráfico, e depois nos estilos de word art, que é para trabalhar com o texto do gráfico. Então olha só, galera, agora que a gente já terminou essa parte aqui do gráfico, nós iremos fazer o seguinte: vocês viram como é que ficou, né? Vocês viram a diferença do gráfico simples para esse gráfico já estruturado e formatado, ficou bem legal. Não esqueçam de trabalhar com essas ferramentas, tá? Quando vocês forem exercitar, por favor. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente terminar aqui de trabalhar com esse gráfico, falta a gente posicionar ele onde a gente quer que ele fique, né? Geralmente, nós não colocamos o gráfico desse jeito aqui, não. A gente não coloca o gráfico junto com a tabela base dele, não. A gente coloca ele em uma planilha à parte. E para fazer isso é muito simples, gente. É só clicar com o botão direito aqui dentro dele, ó, e fazer com que ele seja movido. Olha aqui, ó, mover gráfico. E aí você vai mover ele para onde você quiser, ó. Ou você move ele para uma nova planilha, ou você move ele para uma planilha já existente, ó. Ok? No nosso caso aqui, eu vou mover o gráfico para uma planilha nova, porque as outras planilhas já tem coisa digitada, já tem coisa criada. Então, vou criar uma nova planilha, vou colocar o nome aqui, um nome bem sugestivo, tá? Para que a pessoa identifique na hora. Colocar gráfico de rendimento dos vendedores. Fica mais fácil. Rendimento dos vendedores. Deixar só gráfico de rendimento mesmo, senão vai ficar muita coisa. E reparem que assim que eu der OK, ó, ele já vai fazer tudo pra gente. Ele já vai criar aqui a planilha com o nome de gráfico de rendimento, já vai colocar o gráfico lá, ó, e ele move, tá? Ele não copia não, ele moveu mesmo. Tirou o gráfico daqui da planilha 1 e colocou aqui onde a gente queria. E reparem que por causa do gráfico estar em uma planilha única para ele, somente para ele é expandido, ó, o tamanho dele é expandido e a gente consegue ver com bem mais facilidade. Show de bola, né? Vamos continuar então, ó. Então agora sim, terminamos definitivamente essa parte aqui de gráfico. Não esqueçam que qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao longo da prática e do exercício, quando vocês terminarem a aula, pintou alguma dúvida, pintou algum problema, fala comigo lá no WhatsApp, gente, ou fala comigo lá na sala, no chat lá da sala da turma, na sala virtual. Só não fiquem com dúvidas, tá? Porque essa parte aqui de gráfico ela é bem importante. Beleza, gente? Então, ó, vou voltar aqui para a planilha 1, a gente já terminou ela, né? Agora é o seguinte, galerinha. Falta só mais uma última ferramenta para a gente terminar esse módulo, tá? O que nós iremos ver agora vai ser a última ferramenta para encerrar e a gente poder fazer a prova, que seria o quê? Se a gente trabalhou aqui com o gráfico convencional, né, o gráfico tradicional que a gente utiliza, reparem que aqui na planilha 2, ó, nós temos uma tabela referente a vendas no semestre, aonde eu preciso apresentar essas informações, esses valores vendidos aqui ao longo do semestre, de forma prática, de forma eficiente, e a gente sabe que para isso a gente usa gráfico, não é?
Só que para essa situação aqui, gente, eu não quero trabalhar com o gráfico fora da tabela, eu quero trabalhar com ele dentro da própria tabela. Será que tem como a gente fazer isso? Porque pensa só, eu tenho aqui um gráfico enorme para poder apresentar as informações específicas. Como é que eu colocaria esse gráfico gigantesco dentro de uma tabela pequena como essa? Seria quase que impossível, né? Na verdade, é impossível, porque esse tipo de gráfico não dá para ser colocado aqui. Mas, nesse caso específico, a gente poderia utilizar aqui uma coisa chamada de mini gráfico. Como o próprio nome diz, mini gráfico nada mais é do que um gráfico como esse aqui, só que de tamanho reduzido. Como é que a gente acha ele? Ó, primeiro, eu tenho que selecionar as células onde eu vou inserir esses mini gráficos. Reparem que agora não é mais as células que serão os dados do gráfico, vai ser ao contrário, tá? Para esse gráfico aqui, a gente precisou selecionar os valores que seriam mostrados nesse gráfico. Já para o mini gráfico é ao contrário, eu vou selecionar as células onde eu vou inserir esses mini gráficos para depois sim selecionar os valores, tá certo? Então para poder inserir esses mini gráficos aqui, eu vou vir aqui na guia inserir, que nem eu fiz agora há pouco, né, para o gráfico normal, e vou vir aqui nos mini gráficos e escolher as opções que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, se eu quero trabalhar com rendimento, ao invés de comparação, vocês viram que para comparação melhor foi colunas, né? Para ver quem é melhor que quem é para ver quem é o segundo, o terceiro, a gente viu que é para colunas. Mas agora eu quero saber o rendimento de cada um, para ver se ele está melhorando, se está piorando. Por exemplo, a região norte. Eu quero saber se ao longo dos semestres ele melhorou ou piorou. Então, para esse caso de rendimento, o melhor seria linhas. Então, eu vou vir aqui em linhas. E agora eu vou escolher os dados, ó, intervalo de dados. Vou selecionar aqui os valores dele, ó, do primeiro ao último semestre. E ó, repara que eu estou fazendo aqui só para a região norte, né? Mas como eu selecionei todas as células do desempenho de todas as regiões, então aqui no caso seria melhor a gente selecionar todas as regiões, ó. E aí pronto, dei OK. E tá aí, galera. Simples, fácil e rápido, só isso. É bem mais prático de se trabalhar do que num gráfico normal, né? Até porque é um mini gráfico, não teria tanta coisa assim para usar. E olha lá, ó, como é uma linha, a gente consegue ver se ela está melhorando, se está piorando. Ó. Tem os pontos aí de rendimento dela. Caso você queira destacar esses pontos, a gente pode marcar eles, ó, aqui na guia design. Lembrando que essa guia design só aparece, ó, enquanto o mini gráfico estiver marcado, ó, ferramentas do mini gráfico. Se eu clicar fora, ela some. Então eu deixo os mini gráficos selecionados e aqui eu consigo mostrar, ó, o ponto alto de cada mini gráfico, ó, o ponto mais alto de cada região será marcado. Ó. Eu posso marcar também o ponto mais baixo, os pontos negativos, caso haja, né? Como não tem, eu vou desmarcar. Eu posso marcar também o primeiro ponto, ó, o último ponto, entenderam? Ponto inicial ou ponto final, o ponto mais alto, ponto mais baixo e pronto. Caso você queira marcar logo tudo de uma vez, eu quero marcar todos os pontos, os de subidas, descidas, primeiro, último, mais alto, menor, eu quero marcar tudo. Então, ó, marcadores, vocês conseguem marcar tudo. Beleza? Não é muito interessante. O interessante aqui seria marcar somente o que você quer, né? O ponto mais alto, o mais baixo, o primeiro ponto, o maior ponto. Vou colocar aqui somente o maior e o menor. Primeiro e o último vão ficar sem. Beleza, gente? E para terminar, faltam as cores, né? Escolhe a cor que você quer. Olha lá. Vou colocar um verde, um roxo. Você que sabe. Mini gráfico, gente, é só isso. Seleciona as células que você quer aplicar o mini gráfico, vai lá na guia inserir e escolhe qual é o mini gráfico que você quer e depois só formata ele aqui. Marca o que você quiser marcar, colore o que você quiser, né? Coloca a cor que você quer aí e acabou, gente. Caso você não queira nenhuma dessas cores aqui, queira uma cor diferente, só vir aqui, ó, cor do mini gráfico e escolhe a cor que você quer. Eu vou colocar, por exemplo, aqui um laranja. Aí. E para os marcadores dele, eu vou colocar uma cor de marcador diferente, ó.
Tá vendo? Vocês conseguem colocar cores diferentes para cada ponto. O ponto mais alto, ponto mais baixo, você consegue colocar uma cor diferente. Para o ponto mais alto, eu vou colocar azul. E para o ponto mais baixo, eu vou colocar vermelho. Olha lá. Fica bem melhor, né? Aí, ó. Ponto mais alto, ponto mais baixo, ó. Tá aí. Para o ponto mais alto vai ficar azul, para o ponto mais baixo vai ficar vermelho, ó. Fica bem mais específico, né, da gente saber. E tá aí, galera, terminamos. Eu poderia colocar aqui nessas células também uma coisa escrita, né, para saber de quem é quem mesmo. O desempenho, por exemplo, da região norte, aqui sul, aqui leste e aqui oeste. Vai ficar mais fácil da pessoa entender, né? Poderia formatar, ficar mais bonitinho, colocar em negrito, centralizado. Aí. Beleza, gente? Também é interessante se trabalhar com esse mini gráfico aqui. Tá? Então agora é o seguinte. Depois que vocês terminarem a aula de hoje, eu preciso que vocês façam esse exercício aqui para mim, ó. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Vai estar lá na sala virtual, tá, gente? Então, façam para mim esse exercício. Quero que vocês criem essa tabela e deixem o gráfico exatamente como está aqui no exemplo mostrado. E depois para o mini gráfico, ó. Quero que vocês façam essa tabelinha aqui e façam os mini gráficos de acordo com o que ele pede aqui, ó. Para linhas, ó, formato de linhas, colunas e ganhos e perdas. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Seleciona o que você quer, as células, né, que vão ser inseridas os mini gráficos, seleciona lá, insere e depois formata por aqui. Coloca os marcadores que você quiser, as cores e é isso. Tá, gente? Então, terminamos por hoje e por consequência disso, terminamos o nosso módulo de Excel. Ó que coisa maravilhosa, né? Agora sim nós iremos para a nossa provitia gostositia. Ok? Então já fiquem ligados, hein? Semana que vem iremos fazer a nossa provinha. Ao longo da semana eu vou estar passando aí uma revisão para vocês, tá? Para vocês poderem praticar bem, estarem bem preparados aí para a nossa aula, para a nossa prova, quer dizer. E é isso, meus amores. Boa semana aí para vocês, tá? Tenham uma ótima semana aí a todos, bons estudos e fiquem com Deus, galerinha. Vou só salvar aqui para mim, né? Como de costume. Vou fechar. E até mais, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijos e tchau, tchau.